Está no ar o IBiúnaCast, o primeiro podcast da cidade de Biúna. Episódio 43. Na noite de hoje, um episódio muito especial em relação às eleições de 2022. É, o nosso debate do IBiúnaCast. Debate do IBiúnaCast. Daqui a pouquinho, depois que vocês conferirem este debate, vocês vão lá para o Jornal Nacional. Acho que vocês já vão ter uma base bacana do episódio de hoje. Vamos apresentar os nossos convidados. Primeiro, agradecendo os patrocinadores, né, Fran? Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Quem quiser ser um patrocinador também é só entrar em contato com a gente. Quem puder também ajudar a Casa de Santa Rita, que eles estão precisando bastante. A gente sempre deixa o número do Pix deles na descrição dos nossos vídeos no YouTube. Show. E é isso, né? Isso aí. Vamos para o que interessa. Vamos apresentar os nossos super convidados, então? Bora. Com vocês, então, André Camargo e Lucas Pires. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal aí do Instagram, do YouTube e todo mundo que tiver aí tendo essa oportunidade de a gente poder trocar ideia, conversar e ver as coisas que mais alinham, né? Porque o mais importante hoje é a gente pensar num Brasil que possa retomar uma forma de políticas públicas em que proporcione vivências democráticas muito mais inspiradoras, né? E que façam desse Brasil ser de novo a potência que já foi. É bom a gente pensar que foram bons tempos, né? Se a gente parar e analisar, a gente vai ver que nós vivemos coisas maravilhosas e que a gente não está vivendo mais. Muito bem. Lucas, quer fazer sua introdução? Eu queria agradecer a oportunidade, boa noite a todos, muito prazer, inclusive, né? Estou conhecendo vocês agora, mas acompanho aí sempre nas redes sociais, conhecendo a André também. Então, muito boa noite e obrigado a todos pela audiência. E essa oportunidade aqui é maravilhosa, porque eu acho que um futuro melhor se faz a partir do debate. Legal. Só pra gente... Podcast, gente, vocês podem ficar à vontade para vocês falarem o que quiserem. A gente, hoje, existe uma pauta porque é um debate, um bate-papo sobre política. E antigamente a gente pensava que política não se discutia. E hoje, mais do que nunca, a gente entende que política tem que se discutir, tem que debater, tem que trocar ideia. E hoje se faz necessário. E a gente traz para a nossa cidade esse bate-papo que a gente vê muito na internet, né? A gente quer ter aqui na nossa cidade também. E é um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença mesmo. Gratidão. Isso que é muito legal, né? Porque antigamente as pessoas só falavam de política na época da eleição. E agora todo mundo passa o tempo inteiro falando de política, né? Sim. Até entendendo ou não, cada um tem a sua opinião. Exatamente. E é muito legal. E é bom saber que tem pessoas da nossa cidade que têm informações para passar pra gente, né? Porque eu, por exemplo, sou leiga, não entendo nada, além do que eu vejo nos programas que eu assisto. E saber que na nossa cidade tem pessoas que possam passar melhores informações pra gente de ambos os lados, né? Show de bola. E, Fran, vai ter hoje vai ser meio tematizado, tem a participação do pessoal do Instagram. Desde já, muito obrigado, pessoal fera demais que participa no Instagram, manda perguntas, deixa opinião. O pessoal é engajado mesmo, a gente agradece por ter mandado as perguntas lá. E a gente vai começar os dois explicando, né? Mas deixa eu só explicar como vai funcionar, que a gente não explicou nem pra eles ainda, né? Vamos explicar pra eles, então. Então, tem alguns temas específicos que a gente fez aqui no papelzinho, aí vai sortear na hora e falar sobre esse tema. Vocês conversam sobre esse tema que vai sair na hora. Aí vamos ter perguntas que os nossos seguidores deixam lá no Instagram, tanto perguntas gerais, assim, para os dois responder, quanto perguntas específicas para um e para outro. E um vai poder perguntar para o outro também, diretamente, em determinado momento. Alguma dúvida? Não, acho que é isso. Alguma dúvida, gente? Não. Boa. Você se coloca... Posso chamar de você? Pode. Você se coloca como pessoa de esquerda. O porquê que você se denomina pessoa de esquerda? Qual que é a ideologia? O porquê lado esquerdo, não direito? Eu acho que pela fé que eu tenho, que me move por ser um filho de Deus, por ser um cristão, por representar dentro de mim um Deus vivo e verdadeiro que ama. Então, eu preciso pensar sempre na igualdade, né? E no compartilhar. Jesus veio aqui para compartilhar, veio aqui para dividir as coisas.
ensinou a gente a isso, ensinou a amar o próximo. Então, se eu quero algo para mim, eu tenho que também querer para o meu próximo. E ser de esquerda é o que todos nós aqui deveríamos ser, de verdade, se parar para pensar. Porque nós somos filhos de trabalhadores, né? Nós não viemos de uma herança, não viemos de um assalto, como aconteceu no Brasil, dos povos originários. Nós viemos de uma história de luta social, de combate, né? De tentativas assim, de requerer políticas públicas muito mais verdadeiras com a nossa história e que para repaginasse a nossa história, né? Porque é uma história de opressão, muita guerra. O povo brasileiro sofre muito. Então, quanto mais a gente puder dividir, e a gente tem dinheiro para isso, nós somos muito ricos, né? Nós somos entre as 10 maiores economias do mundo, já fomos mais, muito mais, e podemos ser mais ainda. Porque o Brasil é um celeiro de Deus, é onde você percebe que existe, né, uma terra maravilhosa, onde dá de tudo. Não, é difícil a gente pensar de outro jeito. Perfeito. E você, Lucas, você se denomina uma pessoa de direita. O que seria uma pessoa de direita? Por que direita? Então, assim, na verdade o que eu penso é o seguinte, tudo que é o extremo faz mal, né? Sim, Tanto sim. o extrema-direita quanto a extrema-esquerda. É igual a água, por exemplo. A água é vida, né? A gente não consegue viver sem ela, só que sim, em excesso também faz mal. A mesma coisa dos remédios. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então, eu acredito que tudo que é em excesso faz mal. Então, hoje eu me considero, assim, cara, mais um liberal. Mais um cara liberal, inclusive, com muito orgulho, hoje eu faço parte do MBL, do Movimento Brasil Livre, então eu me considero mais um cara liberal. Entendi. Um liberal conservador, digamos assim. Perfeito. Fran, para a gente começar então esse debate, para vocês conversarem entre si, a gente tem 5 temas. Então a gente já vai começar com um tema, né, Fran? Uhum. Bora lá? Quer escolher o primeiro? Não, pode escolher. Primeiro, fica à vontade. O mais velho escolhe. O mais velho escolhe quem escolhe. O mais velho escolhe quem escolhe. Escolhe o primeiro tema, a letra. Pode ler, por favor. Se você entender a letra, tá bom. Aborto. Então o primeiro tema aqui é um tema um pouco cavernoso, né? Um pouco tenso, mas aborto. Queria que vocês conversassem entre si o que vocês acham sobre o aborto. Se é a favor, ou contra? Olha, eu sou contra, porque também sou extremamente religioso, acredito que ali tem uma vida, só quem pode tirar a vida é Deus. Inclusive, também por conta disso, eu sou contra a pena de morte. E é o seguinte, eu sou a favor, salvo os casos de violência sexual. Contra, né? A favor só nos casos de violência sexual. Entendi. Sou contra o aborto, com exceção aos casos de violência sexual, que eu acho que cabe à pessoa, à mulher, decidir. E, inclusive, é o que a nossa legislação permite hoje, né? Hoje, isso pode ser feito em casos de violência sexual, em casos de estupro e quando a gravidez ela representa risco para a mulher. É isso que eu penso. Lucas, eu tô contigo nessa mesma coisa, né? Acredito da mesma forma. No entanto, o pobre é diferente. Porque a gente sabe que quem tem grana faz. A gente tem essa consciência, né? Todos nós aqui temos. Então, de novo, o pobre passa a ter dificuldade. Eu, pela fé que eu tenho, eu sou contra. Mas eu sou homem. Não sou eu que vou carregar essa criança. Não sou eu que vou viver essa criança, sabe, plenamente. E ajudar a educar para agir no mundo de forma diferente, né? E todos esses casos que você falou são casos que, com certeza, mas a gente precisa deixar essa pauta para que as mulheres decidam. Porque senão a gente continua conservando o machismo estrutural. Nós não temos esse direito. Nós não carregamos o filho, sabe? A gente concordo, porque é uma vida e é a escolha de Deus.
Mas se for a escolha do homem pecar, também sabe que um dia vai ter que pagar. Mas que seja permitido a todos da mesma forma, sem discriminar por ser rico ou por ser pobre. Porque o pobre vai lá, toma qualquer chá, toma qualquer chá e pode dar alguma coisa, usa agulha de tricô, né? Agora o rico vai lá para uma clínica, tira atestado, de boa, vai lá e na boa. Então o que a gente está dizendo aqui é que o pobre não pode. Então que venhamos todos numa grande assembleia feminina, lógico, porque elas precisam decidir. Nós homens fazemos parte, com certeza, pelo toque da criação, e eu gosto muito. Eu não lembro aquele quadro do toque, né? Então, nesse toque se gera vida. Eu não lembro se é Michelangelo. Depois, se alguém puder me corrigir aí pelo Instagram, eu fico agradecido, porque, como professor, a gente não sabe de tudo, né? E a partir do momento que eu consegui perceber que eu não sei de tudo, socraticamente pensando, e quero agradecer ao meu grande amigo, professor Benedito Evaído Laurinda, que me ensina muito, né? Me ensina a ser um ser humano diferente, graças a Deus. Então, por toda essa perspectiva, as mulheres precisam decidir isso, cara. Porque qualquer coisa vai ainda transpirar esse machismo estrutural. André, então na sua concepção você acha que é uma pauta que tem que ser decidido... Tem que ser debatida, não pela religiosidade. Por mulheres. Cada um tem a sua, e por mulheres. Por mulheres. Ela tem que decidir. Você acha então que não tem que ser proibido? Tem que ser debatido. Eu não posso dar uma opinião porque eu sou homem. Como cristão, não concordo, mas que tem de haver uma ampliação de políticas públicas que seja a mesma que o rico possa, sim. Porque aí a gente está falando de questões econômicas, de diferenças, de desigualdade social. Entendi. Na punição. Porque as mulheres ricas que já fizeram, que falam em televisão, nunca foram punidas. Mas Entendi. A pobre da favela, a pobre dos ribeirões mais distantes, podem ser punidas, porque elas já nem vão para um hospital porque não tem essa opção. Ô Lucas, você acha que o aborto tem esse link socioeconômico? Você acha que tem que ser proibido de fato? Ou você acha que tem que ter uma abertura para uma conversa? Não, eu acredito que tudo, independente do assunto, tem que ser debatido, né? A gente vive aí num estado democrático, sim, onde a voz de todos tem valor. E, assim, eu entendo perfeitamente seu posicionamento, só que eu fico um pouco mais para esse lado mesmo, assim, porque, assim, eu entendo o que você falou em relação ao homem, só que eu entendo também que tem a obrigação de ajudar a cuidar, até porque ajuda a fazer. Sim. Hoje a gente tem aí a distribuição gratuita, enfim, gratuita de preservativos, etc. Tem, sim... acredito que não da melhor forma, mas existe sim... Fica à vontade. Não, obrigado. Só para eu marcar aqui. Existe sim a educação sexual que auxilia as pessoas a ter o discernimento, né, do que elas estão fazendo, mas eu acho que principalmente, cara, dentro de casa que se aprende. Eu acredito que é dentro de casa que o pessoal tem esse discernimento. Por exemplo, eu entendo que o Estado ele tem que estar presente nessa hora de instruir, de, por exemplo, ter a distribuição dos preservativos, mas não, por exemplo, nas escolas, eu diria assim. Eu diria que, através de programas, etc., esse contato mais direto com esse tipo de assunto, de educação sexual, por exemplo, eu acho que se faz dentro de casa. Entendi. Na sua concepção, então, André, você como pessoa, você é contra? Sim. Como pessoa, você é contra, você é a favor que se debata, que se discuta por mulheres. Né? Entendi. Eu queria voltar uma coisa assim que você falou, duas políticas públicas extremamente importantes, né? Eu tive o prazer de conhecer Heliópolis por 2 vezes. Heliópolis é a 2ª maior favela de São Paulo. E os programas sociais lá funcionam de uma forma fantástica, né? Todos desenvolvidos durante o governo PT, no governo de Fernando Haddad. Que é a UNAS, União dos Núcleos de Assistência Social. Queria mandar um abraço aí ao pessoal do UNAS, ao pessoal da Luta, a Sabri, a Adriana, que faz umas poesias ali e tal. E lá eu tive até o prazer de reconhecer, né, e conhecer ao vivo
uma das pessoas mais importantes para a educação no Brasil, que é a Helena Singer. Então, quando a gente vai viver essas coisas, a gente vê que as políticas públicas não acontecem, meu cara. Porque a jovem, ela acaba tendo vergonha, porque algum adulto vai entregar. Então, isso não acontece, essa distribuição não é verdadeira, né? Essa distribuição não é verdadeira. Porque nas favelas isso ainda acontece. Eu lembro de um médico, né, nessas palestras, nessa mesma palestra, eu esqueci o nome dele falar que ele atendeu, no começo da carreira dele, uma senhora, né, que depois, aos 15 anos. No continuar da carreira dele, ele atendeu a filha dessa senhora por 15 anos. Com 15 anos, grávida de 15 anos. E depois, a neta por 15 anos. Se isso não é uma fragilidade da estrutura social e da pobreza que a gente tem nos lugares assim que mais as pessoas foram jogadas às traças, se a gente não parar para pensar nisso, a gente não está sendo igual de novo, a gente está julgando o pobre. Então, a gente tem que olhar para os mais fragilizados. Essa é a nossa função. Olhar para o rico é avareza. Então, a gente tem que olhar para aqueles que precisam, né? Essa é a nossa função, olhar para quem precisa. E quando você fala sobre educação sexual, essa palavra sexo dentro da escola, e Freud já deixou muito bem claro, que é o grande ponto, né, das discussões que a gente vai ter aqui. Porque aí vem um arcabouço religioso que nega a palavra tal, e que não se pode, que pensa numa questão da monogamia, que pensa numa questão do casamento como forma de juntar grana tal para as famílias, mas também para o sacerdócio, e assim por conseguinte, porque antes fazia padre do primeiro filho. Então, tem toda uma estrutura pensada, né? E não sei, sempre o pobre vai ser lesado, sempre para ele vai ser mais difícil. E os programas sociais existem, sim, mas eles têm que ser simplificados e ouvir de novo, né, as pessoas que têm problemas estruturais e que vivem nesses bairros muito mais difíceis, né, que é a maioria da população brasileira. Isso porque eu estou falando de São Paulo, imagine. Beleza. Imagine todos os cantos. Imagina. Show. Você quer fazer alguma observação sobre a questão das políticas públicas, já que foi um pouco para esse lado? Não. Acho que É isso tá mesmo? ok. Fran, então bora aí de perguntas do pessoal no Instagram, ou pergunta ou observação. Uma pergunta. Altas dos preços. Lula é a solução ou o Bolsonaro resolve com mais um mandato? Boa pergunta. Eu... Quem que começou a última? Ele falou Ele respondeu primeiro Ele a respondeu outra. primeiro, Começa Então, aí. o André, Olha. por favor, se quiser. Se Bolsonaro fosse para resolver, já tinha resolvido, né? 4 anos, o cara não trabalhou. O cara é um vagabundo, cara. A gente é trabalhador aqui, né? Tá todo mundo trabalhando. A gente não fica matando trabalho, não, cara. Entendeu? E se mata, perde grana pra caramba. O cara não trabalhou. O cara fica andando de jet ski. Você acha que se fosse para fazer, teria feito. Agora, eu tenho fé que Lula vai fazer, porque já fez. Quem já fez, tem como falar, eu fiz. A verdade não precisa de justificativa, cara. A gente já sabe que fez, a gente já viveu isso, né? A gente já viveu. Agora, Bolsonaro, também a gente está vivendo no bolso. Cada um sabe o quanto gasta e o quanto isso vai encarecer o alimento. E, de novo, o pobre não consegue. Você pode aumentar Bolsa Família para 600 conto, é igual aos 200 conto do começo. Porque é caro pra caramba. Veja a nossa vida, o quanto a gente está tendo dificuldade. Então, tem que rever essa política pública da Petrobras. Tem que rever essa questão do dólar, né? Tem que voltar para a gente, tem que voltar para o povo brasileiro, que é nosso, né? Porque senão as pessoas vão pensar que não, larga a mão, não dá. Tem que acabar com corrupção, cara. Entendi. Entendeu? Tem que acabar com isso. Boa. Lucas, então, você acha que concorda? Acha Você que pode só repetir a pergunta, por favor? Lula seria a solução? Alta dos preços. Lula é a solução ou Bolsonaro resolve com mais um mandato? Eu acho que nenhum dos dois. É o seguinte, a gente vê aí, por exemplo, os programas, são programas sociais, como, por exemplo, o Vale Gás, agora, acho que, se não me engano, tem para os caminhoneiros o Vale Diesel, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, querendo ou não, são programas sociais que eles meio que têm a necessidade de ser criados por conta, sim, acho que agora nesse ponto a gente vai convergir, por conta
péssima distribuição de renda que, enfim, ocorre praticamente quase no mundo inteiro no sistema capitalista. Isso é fato, ok, acontece. E aí você tem também a inflação, que ajuda a fazer com que o nosso dinheiro não passe a valer absolutamente nada, que é o que gera, por exemplo, o aumento do preço e a depreciação da nossa moeda, que é o real. Então é o seguinte, eu acho que nenhum dos dois, por quê? A gente vê agora, até próximo dessa época de eleição, diversos desses programas sociais, vamos colocar assim, como, por exemplo, o Vale Gás, o Auxílio Brasil, que eles tentam um pouco solucionar, entre aspas, né, dar uma quebrada de galho nesse problema do aumento de preço, só que essa conta vai chegar. Da mesma forma que a gente vê aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governador saindo por aí distribuindo máquinas, estradas e o poupa-tempo, está distribuindo poupa-tempo pelo estado inteiro, essa conta vai chegar, a mesma coisa, a baixa dos preços dos combustíveis. Isso daí, essa conta vai chegar. Então, acredito que não, o Bolsonaro não acredita, né, nesses dribles que ele tenta dar, nesses aumentos de preço. E em relação ao Lula é o seguinte, um bom culpado, um grande culpado da nossa inflação, depreciação da nossa moeda, é a corrupção. Por exemplo, quando você faz um cofrinho na sua casa, digamos que, eu não tenho mais nota de R$1, mas para ficar fácil aqui, digamos que você coloque num cofrinho, lá num porquinho na sua casa, 1.000 notas de R$1. Você está tirando 1.000 notas de circulação. O que o governo tem que fazer? Imprimir mais 1.000 notas de R$1. Quando você quebra o teu cofrinho e você vai gastar, você coloca essas 1.000 notas de novo em circulação. E você está contribuindo para a inflação. E isso eu estou falando, eu não sei se você faz cofrinho, estou falando assim, a gente em pequena escala. Agora, se a gente for imaginar em larga escala, vereadores, prefeitos, deputados, senador, presidente, fazendo os esquemas de corrupção, e a gente tem aí o Petrolão, né, que é o maior esquema de corrupção do mundo, que inclusive foi feito durante o governo do PT, você imagina, pega o teu porquinho com 1.000 notas de R$1, agora você imagina colchões e mais colchões com dinheiro embaixo, paredes e mais paredes com dinheiro dentro das paredes. O que isso não contribui para a inflação, que é, consequentemente, aumento do preço e depreciação da moeda. Então, eu acho que nenhum nem outro. E qual seria a solução, assim, na sua opinião? Não, desculpa, Lucas, eu quero, não que eu quero te induzir alguma afirmação, mas a gente está numa polarização que é fato, não tem como a gente correr disso, e a pergunta tudo bem, nenhum dos dois, mas a pergunta é se o Lula é a solução, você não acha que o Lula é a solução? Não, acho que não. Não é a solução. E entre o Lula ou entre mais um outro mandato do Bolsonaro, o que você acha que seria... Eu acho que o Bolsonaro tem mais chances, só que é diferente. É que assim, o PT, por exemplo, por ter uma filosofia... considerado esquerda, socialista, por exemplo, a solução dos problemas, entre aspas, né, porque é uma falsa solução dos problemas, ela se dá aí a curto prazo, como, por exemplo, através de programas sociais, só que isso não dura muito. Agora, a gente for ver o Bolsonaro ele é capitalista. Então, assim, as políticas que provavelmente ele vai empregar, como que ele vem empregando, por exemplo, das privatizações, inclusive é uma decepção que eu tenho, né, porque foi prometida várias e não foi assim que foi feito, mas se continuar nessa mesma linha de raciocínio, eu acredito que a gente não vai ver, mas ele vai ajudar, só que nós não iremos ver. Entendi. E aí que está a jogada política, entende? E um resolve a curto prazo, né, e o outro a longo prazo, mas resolver de verdade ninguém resolve. Entendi. Eu posso voltar aqui? Professor. Legal, só para completar aqui. Claro, Lucas, pode fazer foi observação. Muito legal o que você falou. O Lucas está caminhando pro Lula, assim, né? Porque ele foi muito claro, cara, que o Bolsonaro foi uma decepção, cara. Pô, você é um cara inteligente, a gente sabe disso. Você sabe que ele não vai fazer. Ele não fez, cara. Entendeu? Posso até ser para falar, poxa, vai ser difícil o governo Lula e tal, mas daí, ó, a gente fala de corrupção. Olha, vamos pegar assim, ó, a Transparência Internacional, que mede, né, os dados, que é a mais importante instituição, coloca que nos últimos 5 anos, né, ela mede assim, os níveis de corrupção. Foram os piores da história do Brasil. E o melhor índice, que é de 94, 94, é pior do que o menor índice nos 10 anos
de governos progressistas do Brasil. Né? Então, isso são dados. Então, a gente tem que pensar nos dados. Né? E é uma empresa que não é qualquer empresa, não é qualquer instituto de amigo disso, daquilo. Tal. É a maior, é a feridora dessa modalidade. Então, coloca que os níveis de corrupção no Brasil agora são muito maiores. Então, é uma mentira deslavada. A gente falar que o governo, que o Petrolão rendeu, teve corrupção, eu não posso afirmar. Não posso afirmar. Mas se teve, tem que ser punido. Pelo menos, durante o governo Lula, eram abertos os inquéritos para que fosse julgado. Palocci foi preso. José Dirceu foi preso. Então, se tiver corrupção, tem que ser combatida. E no governo PT, houve o combate à corrupção e muitas pessoas, líderes do PT, foram presas. Agora, o governo Bolsonaro, 100 anos de decreto, pelo amor de Deus, isso é cara de pau. Porque é meu filho, o filho dele comprou. De 100 anos lá, são 100 anos do cartão corporativo. Mas que isso? Você imagina, meu? Olha que pilantra. Então, não, só para completar, por favor, né? O filho dele acabou de comprar uma mansão de 6 milhões. E se você for aferir naquele lugar onde ele comprou, as casas de 6 milhões são muito menores. Tá? Cabe na garagem da casa do cara. A casa do cara é uma mansão que a gente não consegue imaginar o tamanho. Isso é palácio de rei. Olha isso. Isso é corrupção. Isso é corrupção com dinheiro vivo. Por quê? A rachadinha, cara. O maior esquema de corrupção, a rachadinha que o cara faz há anos. Desde quando ele começou como deputado, depois todos os filhos dele na vida política fazendo a mesma coisa. Então, a gente concorda com isso, Lucas? Sim, eu concordo. É o que eu estava te falando antes da gente começar o programa. Eu sou meio que envolvido com política. Então, eu tenho eu conheço um pouco... Estou começando, enfim, mas já conheço um pouco a fundo de algumas coisas. E eu tenho a seguinte teoria, que para o cara ele chegar até a oportunidade de ser candidato a presidente, porque a maracutaia já começa no partido. Ele já, boa gente, não é tanto pro lado do Bolsonaro quanto pro lado do Lula. Mas você não está apoiando um partido? Você não apoia um partido também? Não. Não, você não está nenhum. apoiando pessoas que estão ingressando, que fazem parte de um partido. Você não fala um número, e esse número não tem uma questão ideária. Então, essa é a minha pergunta. Então, isso é uma coisa até que eu penso, raciocino um pouco em cima disso, porque é o seguinte... Por exemplo, como eu falei, eu faço parte lá do MBL, do Movimento Brasil Livre. Putz, os caras são maravilhosos. O Kim Kataguiri, pelo amor de Deus, ele ganhou aí os últimos 3 anos como o melhor deputado federal. Foi Valente? Não, o Kim Kataguiri. Ele ganhou se eu não me engano, ele ganhou durante 3 anos. Valente, hein? Não, acho que foi o Kim. Dá uma olhadinha nos dados aí. Mas né? Então, é assim... Porque por exemplo, um luta pela educação, o outro eu não sei até agora. Então, por exemplo, o Kim Kataguiri ele é presidente da... Sim, mas o que ele fez para a educação do Brasil melhorar? Por exemplo, ele é relator da PEC 206. E o que ela fala? Ela é do general Peternelli e que eu concordo que é para cobrar nas universidades públicas de quem tem condição de pagar. Aí a gente... Então, e aí os caras vão mudar o destinatário das vagas, cara. É muita ingenuidade da gente achar que eles vão fazer isso direitinho. Enquanto a gente, às vezes, estiver vivo lutando para isso, pode conseguir. Agora, eu quero ver investimento, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. O governo PT foi quem mais aumentou o número de universidades no Brasil. Foram 18 universidades, né? E eu não lembro, acho que 174 campos universitários. Inclusive de Sorocaba, para fazer formação de professores então, mas aqui. Tem uma história, né? Em relação... Agora, não, tudo bem, isso é um fato. A gente não tem história. A UFSCar está lá. O Instituto Federal está ali. A gente está vendo. Como que vai justificar um fato? Mas aí que tá. Tem uma história, por exemplo, que... O governo PT, com o ProUni e com o SISU, colocou um monte de gente preta na universidade, cara. Entendeu? Então, no SISU, na Universidade Federal. Hoje a minha filha faz parte da Universidade Federal, pobre. Nós somos pobres, assalariados, porque se eu parar de trabalhar, não tenho salário. Então, mas por exemplo... André, só deixa o Lucas completar a observação dele. Então, mas por exemplo, inclusive eu ia falar, acredito que eu ouvi uma história uma vez, também não posso te afirmar, que essas universidades, sim, é real isso, esse número que você esse número que você apresentou das universidades que foram criadas é real, só que acontece... O governo Bolsonaro criou quantas? Então, só que o que acontece é que a história que eu escutei é que foram separadas as universidades. Por exemplo, você tinha uma universidade, ele dividia em duas, criava um nome diferente ali. Sim. E aí foi fazendo mais universidade. São Carlos é lá, então, e Sorocaba é aqui. Mas, por exemplo, em 2008, o governo do Lula
Lula bloqueou 20 bilhões da educação em 2015 e o governo da Dilma... E depois o Michel Temer fez o quê? Acabou com Ciência Sem Fronteira, que foi o maior plano já imaginado assim de criar tecnologia, estudantes indo para tudo que é parte. Minhas duas primas foram, a Natália Nani e a Tamara. Então veja o benefício para nossa família que é trabalhadora. Então, mas, peraí, e aí em 2015 a Dilma bloqueou 15 bi da educação. Agora teve o ex-ministro lá, o teto de gastos? O Abraham Weintraub, bloqueou 2 bilhões de reais. Então, minha prima fez o Ciência Sem Fronteira, só que a minha prima também ela se formou na USP. Eu fui na formatura dela. Sim. Minha prima é inteligentíssima. Só que o que acontece? Eu fui lá na formatura da USP e eu não vi nenhuma pessoa ali, te juro, eu estava lá e eu não vi nenhuma pessoa que não tivesse grana para pagar uma faculdade particular. Eu só vi pessoas ali extremamente bem vestidas, todo mundo de iPhone da última geração. Eu não vi nenhuma pessoa que não tivesse condição de pagar uma universidade particular. Por isso que eu sou a favor, por exemplo, dessa PEC 206 do General Pertinelli com Kim Kataguiri, né, que ele é o relator, porque ela faz com que as pessoas que têm condição, e aí o MEC que vai fazer esse discernimento, essa divisão, paguem as universidades públicas. Obviamente não é um valor que você possa equiparar a uma universidade particular. É quase que ali um valor simbólico, digamos assim. E esse dinheiro arrecadado ele seria para custear, por exemplo, esgoto, água, luz das universidades, e você consegue investir mais no ensino de base, porque hoje o Brasil é um país que investe muito mais no ensino superior do que no ensino de base, que é o que faz, inclusive, com que as pessoas que estudaram em escola... Onde você tirou esses dados que o Brasil investe mais em ensino superior? O Brasil parou de investir em ensino superior. O Brasil cortou verbas. Cortou verba de BGE. Da OCDE. Então, traz o dado para a gente. Até aqui, da OCDE. Traz o dado aí. O Brasil investe 14,4 O Brasil passou a investir muito mais com o Fundeb, criado no governo Lula. Quer dizer, ampliado no governo Lula. O Brasil ele investe 14,2 mil dólares menos. Faz 5 anos de governo que arrebentou com tudo, então, cara, né? Mas aí tem que justificar de onde que se tira o dinheiro. Então, a ideia, por exemplo, de você fazer com que as pessoas que têm condição, que estão numa faculdade pública, e elas têm condição de pagar, elas ajudem ali no custeio daquela universidade para que sobre dinheiro no caixa e o governo possa investir mais na educação de base, e aí que geralmente são as pessoas da periferia, que elas possam ter condição de concorrer ali no vestibular com o cara que veio da escola privada. Ótimo. Agora você entrou num tema que é sagrado para mim e é a minha missão aqui, né, como ser humano, que é a educação. O projeto é maravilhoso, se você parar para pensar nessa perspectiva. Mas ele não é educador. Entendeu? A fala aqui de pessoas que vocês não estão ali com os estudantes convivendo e vivendo isso. Então, o que a gente tem que mudar é a forma de avaliação, é a forma de ingresso, ser mais justa. Porque enquanto nós tivermos as políticas de falências das escolas públicas, que vão fomentar as escolas particulares, que são conteudistas, que não fazem essa troca com a gente. Tanto é que você falou discutir sobre sexualidade na escola. Vê se está lá no currículo. Vê se cai isso na prova. Não cai. Então só cai aquele conteúdo para dificultar. Aí pega todos nós aqui. Tivemos professores de química, física? Tivemos. Sim. Na tua época, escola pública, teve assim, frequente? Tal. Eu não tive, cara. Eu não tive. Entendeu? O professor de física, às vezes, de matemática, sabe? O professor de química não tinha. Era difícil achar. Por quê? Nunca foi investido em educação. Então, a primeira coisa é investir na educação. E depois, repensar esses processos vestibulares, ou seja, aumentando o número de universidades. E aí você pega países como Rússia, países como Cuba, que é universidade para todos, para qualquer curso que você queira fazer. Bastando aquilo que você... sendo mesmo aquele então, projeto. Não, só para continuar, por favor, porque é educação que a gente está falando, e aí é a minha área. Né? Aí eu peço licença aí por todo o amor que eu tenho por isso, porque a gente está falando de gente. Né? Então o acesso tem que ser outro. A gente tem que mudar a primeira coisa, que é uma coisa capital na escola, que precisa ser repensada. Em primeiro lugar, viver democraticamente. Os estudantes têm que escolher o que devem aprender.
Entendeu? Então, concordo. Deixa eu terminar. Mas... Calma. Calma, só para terminar. Por favor, Beleza. senão você vai cortar minha ideia, né? Não, tudo dá, bem, né? mas... Eu elaboro a ideia, Não, depois você tudo bem. corta isso aqui. Eu só estou retomando para não perder a ideia, por favor. Tudo bem, então, tudo bem. Quando a gente pensa em educação, tem que mudar o quê? A avaliação. O que é importante? Ver o que o cara sabe. É a aprendizagem, e não a nota. Então, a gente pensa na escola como nota. A nota gera competição. O vestibular foi criado em 1971 por Jarbas Passarinho, porque o Brasil não quis investir na ampliação de cadeiras universitárias para todos. Então, a gente teria que ter investido. A gente não investiu durante o governo militar, principalmente na Lei 5692/71. E a gente vai rever isso na Constituição de 1988, lá no artigo 205 e 206 da Constituição. Então, se ali fala que a educação tem que ser para todos, tem que ser para todos. Então, a gente tem que aumentar. E não pensar em forma de cobrar... Deixa eu terminar, por favor. Não pensar em forma de cobrar. A gente tem que investir em educação. Os países que investirem em educação são os maiores. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai investir em educação. Não criando uma política para pagar, porque essa vai minimizar muita coisa, a gente não sabe o que vai ser no futuro. Agora, se a gente tem uma política pública que aumente as cadeiras universitárias para todos, no setor público, e para de dar dinheiro para universidades privadas que não trabalham com pesquisa, aí a gente muda. Só uma observação. De forma alguma a gente quer cortar o raciocínio de vocês, tá bom? É só pra gente tentar pegar todas as pautas. Porque eu fico emocionado. Não, fica em paz. E, gente, natural, conforme eu falei pra vocês, aqui não tem pauta, aqui é perfeito, tranquilex. então. Só que a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas do pessoal do Instagram que participa também. Tá. Então eu vou pedir pro Lucas finalizar o raciocínio dele, depois a gente vai pra um outro tema, beleza? Tá, não, então só... Ô, Gabriel... Deixa eu pegar pra você, pode. Você então, faz isso. não, só fazer as observações aqui, né? Que você comentou que as pessoas têm que ter direito de escolher aquilo que elas querem estudar. Ok, concordo. Mas você citou, por exemplo, Cuba. Cuba é socialista. Sim. E num governo... Todo mundo pode ir pra então, faculdade. só que o que acontece? Num governo socialista, é basicamente o governo, o Estado, que decide algumas coisas por você. Então, por exemplo, se o Estado estiver precisando, sei lá, de gente para ordenhar a vaca e você quiser fazer veterinária... Qual Estado precisou de gente para ordenhar a vaca? Me mostra Não, eu tô dando um A exemplo. gente não pode ter um exemplo geral, é a educação. A gente tem que ter fato. É o povo brasileiro que precisa ser educado. A gente não pode brincar, não pode comparar com vaca. Deixa eu terminar. Isso não pode ser sério. Tem que pegar dados de verdade. Aonde isso aconteceu? O modelo de Cuba de educação é o mais eficiente. Eu posso não gostar do modelo econômico, de muitas coisas, eu concordo com você. Mas o modelo de Cuba de educação... o modelo da Rússia, pensado em Makarenko, em educação. A gente tem que entender essas coisas para falar. A gente tem que ver isso de verdade. Né? Não, pode ser. Porque senão a gente vai pensar que o dinheiro vai comprar tudo e a educação é outra coisa. Tem que aumentar o número de vagas. E se o governo precisar de mais cientista e mais engenheiro, como foi feito no Ciências Sem Fronteira, a gente precisa fazer. Então, se a gente precisar mais de médico, a gente precisa fazer. Então, é assim, eu concordo com o que você falou de que todo mundo tem que ter aquilo que é o básico, tem que ter a valorização, tem que ter a dignidade. A educação ela faz parte da dignidade, então tem que se valorizar a dignidade. Então o pessoal tem que ter saúde, o pessoal tem que ter educação, etc. Inclusive o artigo 170 da Constituição prevê a valorização da dignidade e está incluído lá a saúde, está incluído lá a educação. E assim... o que a gente vê que acontece um pouco nos sistemas socialistas, como por exemplo Cuba, enfim, Venezuela, é basicamente o Estado decidir... Mas nós não somos nem Cuba nem Venezuela. Não, concordo. Geograficamente somos outro, então não vale a pena discussão. Então, mas como mas que o que você que vai acontece? pegar um país que é completamente diferente, que não produz hortaliças? É igual eu comparar Ibiúna com São Paulo, cara. Então, Ibiúna é o maior produtor de hortaliças, então não posso. Essa comparação, ela é infantil, meu cara. Mas o que acontece... Essa é pueril, essa a gente não constrói. Não, o que acontece no sistema socialista é basicamente o governo decidindo lá por naquele você. lugar, não aqui, o povo é outro. Por exemplo, se é o que eu falei, se o governo estiver precisando de gente, eu não sei, para trabalhar no campo e você quiser fazer faculdade, você vai ter que trabalhar no campo. Porque aí você pega, vamos pegar os povos ancestrais, né? Os índios, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer uns aí, queria mandar um abraço ao João Chauan e a dona Francisquinha aí, que são pessoas maravilhosas, me ensinam muito e tal. E aí, conversando com esse meu amigo, que é da tribo Xauandawa, eu falei assim, como que é a organização de vocês lá, cara? Lá todo mundo aprende tudo. Principalmente a ir pra mata. Principalmente a caçar. Porque lá ninguém passa fome. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é não pode ter gente passando fome. E é o que eles resolvem. E lá todo mundo se educa por meio da comunicação. Mas é assim, por exemplo, o que você comentou do mas sistema... Mas então, o que eu quero voltar é, por que essa lei
Então, dá um toque para o Kim Kataguiri, ouvir os professores e pensar numa forma diferente de aprendizagem dos estudantes. Ouvir os professores e não pensar em dar dinheiro para instituição privada. Não, eu concordo, tem que ouvir os professores. Por exemplo, não ouviu, por exemplo, tanto ele fez uma lei que não ouviu ninguém. Não, por exemplo... O que eu estou falando é uma coisa que pode revolucionar e o que ele fez é uma coisa que vai continuar apertando ligado ao capital. Então, eu concordo que tem que escutar os professores, mas hoje você vai... Antigamente, ser numa escola pública... Por que um cara desse é considerado o melhor deputado que não consegue fazer uma lei e ouvir os professores? Não, peraí. Ele tem que ouvir Calma, é assim, antigamente o pessoal ia para a escola, a professora era a segunda mãe, o pai era o professor era o segundo pai, os professores eram respeitados. Mas a maioria estava fora da então, escola. Hoje em dia, então, mas tem muita gente que hoje vai, fora. Então, mas aí o povo só voltou para a escola a partir de 88. Então a gente tirou muita gente. Então, quantas pessoas aqui tiveram os pais que tiveram que parar de estudar para trabalhar? Não. Então, Vamos pensar com quem vive. Não com quem acha que sabe que tá falando ali. Isso não aconteceu. Entendeu? Meu pai, para entrar numa escola, ele teve que fazer um processo de... Sabe, tinha um negócio lá que você terminava de 1º ao 4º ano, e para você continuar, tinha que fazer um exame de admissão. E quem não passava, ia para a escola particular. Então, mas antigamente entendeu? A escola pública... E um monte de gente era excluído. Antigamente a escola pública era referência, era muito melhor do que era para poucos. Era muito melhor do que a escola particular. Sim, e o professor ainda é melhor. Então, e parte disso se dá porque o professor era respeitado, porque ele conseguia trabalhar. É melhor? Por que você colocou que o argumento que a escola particular é melhor? Porque ela prova mais, porque ela constitui deputados para ir lá e votar a favor de continuar, para não ampliar a verba para a educação, para não aumentar as cadeiras públicas. Não, porque, por isso que porque a escola particular, quando você tem ali é privada. Pode ser privada. É privada. Toda empresa é uma empresa, exatamente, é uma empresa da falência da educação pública. Não. Não? Não. Ué, se tivesse educação pública de primeira, antigamente você mesmo falou, teu argumento. Não, e existia a escola pública era muito boa, que não existia a escola particular. Mas não existia. Tudo que é privado sempre vai ser melhor. Tudo que melhor é privado. Por quê? Da onde você está tirando esse ponto? Porque tem a concorrência de mercado. Porque tem a concorrência de mercado. Elas vivem de colocar alunos vestibulares nessa mesma faculdade. Por exemplo, calma, só para terminar. Eu sou veterinário. Nessa mesma faculdade que você está falando, que é a USP, que só tinha gente bambambam, eles estudaram nas melhores faculdades particulares que preparam apenas para o conteúdo de uma matemática que o cara não sabe nem levantar um muro como Por exemplo, eu sou veterinário. Digamos, a prefeitura, enfim, eu não estou falando aqui de Biúna, enfim, qual o Estado, de uma forma geral? Não pode. O Estado, de uma forma geral, digamos que ele ofereça ali o serviço de castração gratuita. Sim. E digamos que todo mundo fale que é muito bom, etc. e tal. Eu duvido que tem clínica veterinária que vá falir por queda nas castrações. Sempre vai ter gente que vai procurar ali uma clínica particular para fazer, para pagar. Porque tudo que é privado, eu enxergo dessa forma. Então, tudo que é mostra privado que a educação privada é melhor que a educação pública. Em qual conceito? Se ela faz uma higiene social, tem poucos alunos em sala de aula. Eu dou aula no Escalamandré, povo. Aquilo lá é a única escola como pré de Biúna. Você sabe por quê? Não me responde essa. Você sabe por quê? Porque ali era uma escola de elite. Porque o prédio, acredite se quiser, tem a escada. Então, uma só pessoa falava alguma coisa porque o rico estava acostumado a ir para a sala. Agora vai ver o Laurindão, quem fez foi o Rui Otaki. É um pátio. Lá de cima você vê tudo. Já ouviu falar de Michel Foucault? Vigiar e punir? Era para isso. Os modelos de escola passaram a ser, depois dos anos 70, por causa dos governos militares, um modelo de observância para a classe trabalhadora. Como se fosse um chão de fábrica. Então, se a gente vai discutir educação, a gente tem que pensar a educação no histórico geral dela, no processo histórico e dialético. E aí, quem pensa são os socialistas. Então, mas o que acontece... o que acontece é o seguinte... Desculpa. Só finaliza o teu argumento, depois a gente dá pra gente pular de assunto, beleza? Então, mas, o que acontece é que é o seguinte, o governo, ele tem dificuldade para entregar o básico hoje. Vamos falar dessa forma. Esse governo agora não vai porra nenhuma. Mas então, assim, o governo, ele tem dificuldade para entregar o básico. Ponto, acabou. Educação... Ponto, acabou? Não pode findar. Calma. Educação... Esse governo faz isso. Educação, segurança, saúde... Eles têm dificuldade para entregar o básico. Aí eu volto no meu argumento de que tudo aquilo que é privado tende a ser melhor porque tem competitividade de mercado. Você vai ter ali uma escola, por exemplo, que vai ter uma escola particular, por exemplo. Você vai ter a escola... Vou dar um exemplo bem chulo aqui.
que tem aquele bebedouro de apertar. Aí vem um cara que abriu uma escola do lado. Ele vai colocar o bebedouro automático. Por quê? Porque ele quer atrair as pessoas para a escola dele, porque obviamente ele quer ter lucro. E aí isso é a concorrência de mercado, que faz uma escola ser melhor que a outra. E o serviço público, ele compete com si mesmo e acaba ali que é administrado por políticos que não estão nem aí para nada. Beleza, Lucas. Eu só queria voltar nesse assunto. Quando você afirma isso, então os professores da escola pública são ruins. Não. Só os da escola particular são boas, porque ali o capital prevalece? Não, Então, de forma alguma. então os alunos formados nas escolas públicas são ruins e merecem esse destino, ser esfarrapados do mundo? Não, de forma alguma. Não. Então a gente não pode falar que o capital é bom. Porque se eu falo que o capital é bom, é só quem pode ali vai ter melhor formação. E quantos médicos que estupram pessoas? Não, Quantos? eu não falei que o professor da escola particular ele é melhor que o Se da a escola escola é pública. melhor é porque é professor. Quem faz a escola é professor e aluno. O resto é resto. Não, eu acho que é um resto. conjunto. Não, é um você não é conjunto. professor? Você não é professor? Não, você meu não sabe pai como que é. Seu pai é, mas não é você. Você não vive na pele todo dia. Não, mas eu Como eu não acompanho vou ele falar desde sobre pequeno. veterinária? Porque eu sou professor. Estou Tudo lá bem, com os meus estudantes. Concordo, mas eu estudei, eu tive aula com o professor. Mesmo você estudando, mas é uma outra posição que você não Gente, tem. só uma observação. Vocês podem opinarem do que vocês quiserem, tá bom? O que vocês falarem, fica à vontade, só que eu quero aproveitar a oportunidade para trocar o tema, tá bom? Eu acho que ficou bem claro, eu acho que o pessoal que acompanha ficou bem claro o que o Lucas quis dizer e o que o professor André quis dizer também. Eu acho que deu para assimilar. A gente pode até marcar uma próxima só com esse tema aí, que é bem interessante. Né? Posso escolher, gente, o próximo tema? Lógico. Você pode, você tira pode aí. tudo. Você é a mulher aqui, a gente tem que ter essa devoção, né, pela sua existência aqui. Mostra pro... não pode ser... Capitalismo, socialismo e comunismo. Eita, Bom, capitalismo, socialismo e comunismo. A gente sabe, a grosso modo, o significado de cada um aqui. Eu queria que... Pode ser, Lucas, o professor? Claro, com toda certeza. Professor, faz uma gentileza pra gente, então. Explica para o nosso público, para o pessoal que está acompanhando, o significado de, não o que você pensa sobre, mas o significado de comunismo, socialismo e capitalismo, pode ser? A gente tem que pegar obras importantes, né? A primeira delas, creio que você conheça, Adam Smith, que fala sobre a origem das riquezas. Né? Se eu estiver errando no nome, por favor, vocês possam me corrigir para eu aprender com vocês. Então, ele vai falar sobre a mão invisível do mercado. E aí, o Lucas vai navegar fácil nisso, porque ele vai ter muita razão. Essa perspectiva que eu sei que você vai colocar, que é o sentido liberal, é perfeita, mas ela não existe. E a gente chegou a falar isso hoje. Porque se as empresas competissem de verdade, em tamanha pompa, numa forma muito mais saudável, seria mais justo. A gente pega o caso da FAPEC aqui, Biúna. Não, tudo bem, mas André, desculpa. A definição em si. Então, para definir, eu preciso Não, explicar, né? Desculpa, André, eu sei que como professor... A gente fala... eu sei que você vai mais a fundo, mas eu vou explicar do meu jeito grosseiro de ser como popular. O comunismo, o capitalismo é o livre mercado, onde... Pesa pela propriedade privada. Beleza. Cada um tem o seu... E cada um tem o seu comércio, cada um que luta pelos seus clientes, e esse é o capitalismo, beleza? O socialismo seria o que, Lucas? Fala pra gente. Cada um compartilha de um todo, como é que é? O socialismo é um passo pro comunismo, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque no socialismo, o comunismo ele precisa do que o socialismo quebre o capitalismo, quebre o ciclo, para poder colocar, então, implementar o comunismo. E no socialismo existe daí a presença do Estado ainda, né? Que o Estado, corrija se eu estiver errado, se eu falar alguma besteira, o Estado... Ele distribui. Ele meio que decide ali pela galera. E o comunismo, todo mundo é dono de tudo. O comunismo é como se fosse ela acordando com um sorriso no rosto todo dia de manhã, você falando, não, pode deixar, vou lá ordenhar a vaca para você, e ela falando, não, peraí, eu tenho um caminhão e eu vou entregar isso aqui. Beleza. E aí o que acaba acontecendo é que não tem o desenvolvimento tecnológico. Beleza, deixa eu só fazer uma pergunta mais direta, eu acho que a gente não colocou bem, o Fran. Dentro dessa tese aqui, vou perguntar para você agora, Lucas. Socialismo, comunismo e capitalismo. Qual que é a forma que você acha que melhor se enquadra para o nosso país?
o que nós vivemos hoje, que é como se fosse um capitalismo social, Estado democrático de... O capitalismo, o livre comércio. Mas na verdade é assim, por exemplo, você pega o berço do capitalismo, que é os Estados Unidos. O capitalismo dos Estados Unidos não tem um programa como o SUS, por exemplo, que eu acho extremamente válido. É o berço do capitalismo. Não, só para... Ele não tem um programa, por exemplo, o SUS, que eu acho extremamente válido, tá certo? Sim. Que é de assegurar o básico para as pessoas, como a saúde, como a educação. E aí o que acontece? Em 1917 teve a Revolução Russa e a Rússia daí implantou o sistema socialista. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, etc. e tal, eles criaram ali uma nova Constituição, uma Constituição capitalista, mas que garantisse ali os direitos básicos para as pessoas, como, por exemplo, a saúde, como, por exemplo, a educação. E aí fez o Estado Democrático Social, e a evolução disso é o Estado Democrático de Direito que a gente vive hoje. Então, não é assim 100% capitalista, até porque nós temos aí programas sociais, por exemplo, como o SUS, que eu acabei de citar, que eu acho maravilhoso. Ele não funciona por incompetência, né, por péssimas administrações públicas e péssimas escolhas no dia das eleições. Mas é isso. Então, a gente tem aqui programas sociais como o SUS, a gente tem programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família, que eu acho que são extremamente válidos. O problema é ter que fazer funcionar direito. Socialismo e comunismo, você é a favor ou você é contra? Não, é que assim, eu acho que tudo tem que ser discutido, entende? Para assim, o Brasil... eu sou contra. Para o mundo, eu sou contra. Beleza. Professor, o senhor é a favor do capitalismo? Qual que é a sua percepção disso? Eu sou cristão, né? Já começa por aí. Cristo veio para falar, para compartilhar. Então, qualquer ideia diferente é avareza. Você sabe de onde nasce o capitalismo? Da mais-valia, sabe? Se todos nós aqui fôssemos remunerados, porque todo mundo aqui é importante. Ninguém é mais nem menos. Concordo. Todo mundo aqui tem a mesma valia. Não importa a formação que eu tenho, não importa a formação que ele tem, não importa nada aqui. Qualquer um que está aqui tem que valer a mesma coisa, porque somos seres humanos iguais. E essa oportunidade tem que ser dada. O capitalismo não faz isso. O capitalismo produz pobreza. Todo país capitalista tem extrema pobreza. É um fato. Não, ou não? Não, assim, não é fato? Não, concordo. Eu quero continuar porque você falou. Você falou duas vezes, eu falei uma só. Não, só fazer então, só para continuar. Então, quando você pega... Não, finaliza o teu raciocínio, aí você Preciso finalizar. Eu perdi duas oportunidades. Então, quando a gente vai pensar o capitalismo, por que ele funciona? Porque faz gente pobre. Porque faz uma pessoa ganhar menos, sabe? Esses dias eu estava com uns amigos lá, eles estavam limpando um terreno e tinha um cara que estava com uma máquina. E aí eu perguntei, nossa, será que ele é funcionário? Primeira dúvida que eu tive, falei, não, ele é sócio do cara. O cara entrou com a máquina, 50%, e o cara com trabalho, 50%. Perfeito. Os dois vão cuidar do patrimônio da mesma forma para fazer que aquilo exista. Isso é socialismo. Essa é uma política pública pensada no socialismo. Só que o socialismo tem que chegar na anarquia. Aí vai, qual o conceito de anarquia? A gente vai lá no Althusser, né, Althusser, que vai falar dos aparelhos ideológicos do Estado, que a gente tem que pautar isso em teoria, não é achismo. Sim. Entendeu? Quando você fala, carochinha, isso é achismo. O que eu estou trazendo para você é teoria. Para você depois pesquisar isso, ler isso e entender. Porque o socialismo é um processo que ele tem razão, vai para o mundo do Estado. Então tem que abolir o Estado. É o primeiro ponto. Cada um tem que saber o que tem que fazer. Quando a gente chegar nesse ponto de cada um saber o que fazer, a gente vai fazer bem para o outro. Para a gente chegar a isso, tem que passar do socialismo, tem que tirar esse tipo de capitalismo que só produziu violência, fome e guerra, para depois passar para o socialismo, para depois pensar num comunismo, que é a divisão e acabar com o Estado, para depois a gente poder viver plenamente amando um ao outro. Então, impossível chegar a isso? É uma utopia. Professor, mas essa utopia não é minha. É só para você finalizar, só para a gente entender, dentre essas opções de capitalismo e socialismo, a sua percepção é o comunismo. É um processo, porque essa pergunta, se pensar desse jeito, sai a resposta desse jeito. Entendi, porque é o processo. O processo é a gente modificar a forma da vivência humana, mais próxima, principalmente dos povos originários, porque eles viveram muito tempo. É só ver o que os astecas fizeram, é só ver o que os incas fizeram, é só ver a história do mundo. Os que fizeram acontecer agora, quando você fala sobre Rússia, quando fala sobre Cuba, cometeram excessos absurdos, sim, e a gente não pode repetir isso. Não pode repetir o que eles erraram. A gente tem que ver o que deu certo. Então, assim...
né, que você falou que tem que, por exemplo, tirar o capitalismo, Estado. que o capitalismo produz pobreza. E aí você disse que não. Em qual país isso não acontece? Não, eu concordo que o capitalismo ele tem os seus erros, como o socialismo tem, como o comunismo eu tô matando tem. gente. Não, é que concordo que tem uma péssima distribuição de renda no capitalismo, mas eu acredito na meritocracia. Só que aí que tá, aí a gente é que não funciona, mas aí não funciona. Não funciona os programas sociais, como por exemplo. Não funciona a fome zero. Não, calma aí. 5 milhões de pessoas, como não funciona? Não, Lucas, porque não sou eu que estou comendo. Só deixa o Lucas terminar o raciocínio sobre o capitalismo. Enfim, eu estava falando, o capitalismo ele tem uma péssima distribuição de renda. Só que hoje a gente não vive num país 100% capitalista, como eu falei, é como se fosse um capitalismo social, né, que é a evolução lá de 1919, Estado Democrático de Direito, que tem os programas sociais, por exemplo. Só que os programas sociais, vou dar um exemplo muito claro, é o SUS, não funciona direito. Por que não funciona direito? Se não fosse o SUS, quantas pessoas teriam morrido nessa pandemia? Então, mas quantas pessoas tem na fila do SUS? Tudo bem, a gente tem que melhorar, não tem que Então, é o que eu estou falando que não funciona direito. Não, estou falando que tem que extinguir. Eu acho que tem que ter. Inclusive, eu acho um erro dos Estados Unidos não ter um sistema igual ao do SUS, por exemplo. Lá você se machucou, boa, você tem aí... Não é morre. Se tiver grana, morre. Um parto lá custa $20.000. Então, mas lá só que lá o pessoal tem condição de pagar. Um iPhone que aqui custa $14 mil. iPhone é vida, compara com a vida. Eu tô falando de nascimento de filho, não é iPhone. Não, mas tudo bem. Isso aí faz parte de uma indústria cultural. Isso aí é para as pessoas perverterem, ficar pensando numa validação. Isso aí não serve para nós, não serve de exemplo. Não, tudo bem, a gente é falar sobre vida. Então, eu acho que os programas sociais eles têm que ser aprimorados. Como é que muda isso? Através das urnas, ponto, acabou. Isso daí acho que a gente concorda. Voto 13. Isso daí acho que a gente concorda. E é o seguinte, você falou que tem que acabar com o Estado, acabou com o Estado, então, obviamente, parte-se pro comunismo. E aí eu acho... E depois pro anarquismo. Então, e aí é cristão. Então, se você é cristão, você tem que acreditar a mesma coisa que eu. A nossa Bíblia é igual, nosso Deus é igual. Então, mas o que acontece? O ser humano, ele tem os seus defeitos. Então, por exemplo, você pega o socialismo. Vamos pegar Cuba, por exemplo, a própria Venezuela. Eles acabam sendo ditadores. Porque você tem ali o fator ego, o fator poder, o cara não quer perder o poder, etc. e tal. Então, assim, o ser humano ele tem os seus efeitos. Quando você entra num comunismo que não tem ali a interferência do Estado, por exemplo, o Estado hoje ele é responsável por manter a ordem pública através da polícia militar. Você imagina um comunismo onde todo mundo tem que partir do princípio do boa-fé. Hoje a gente tem problema com perturbação do sossego. Aqui em Biúna tem muito disso, problema de perturbação do sossego. Então o pessoal não parte do princípio da boa-fé e que a minha liberdade termina onde a sua começa. Como que a gente vai ter todos os nossos processos de produção, desenvolvimento tecnológico através do comunismo? Eu não consigo enxergar isso, cara. Tem a ver o capitalismo nisso que vai ser melhor? Porque gera competição? Exatamente. E daí por que o guarda está lá e faz isso? Porque ele na competição não teve uma educação de qualidade, porque ele às vezes queria ser médico, queria ser outra coisa e não conseguiu ser. E se tornou, às vezes, uma pessoa que, independente, é difícil julgar a corporação. Então, mas, né? por exemplo... Calma, difícil, não, só para completar. É difícil julgar a corporação, mas eu não posso falar que todos são assim. Eu tenho que entender que eu tenho que criar políticas públicas para que a gente minimize a fome, para que a gente acabe com a miséria, para que as pessoas... menos pessoas morram, que a qualidade de vida seja maior e não lucro para a empresa. Se nós somos contra a corporação, a gente tem que lutar contra elas. O Estado é capaz de tudo, a gente pode fazer tudo isso pela quantidade de impostos. Nós arrecadamos muito impostos e distribuímos mal porque tem corrupção. Para fazer o quê? Na mão do deputado, pega o que está acontecendo agora, esse orçamento secreto. Isso é uma baita sacanagem, cara. Igual você mesmo disse, para mandar dinheiro para prefeituras, as prefeituras fazerem asfalto e tal, para fazer o nome do prefeito, para o prefeito fazer o nome do deputado, para fazer outra coisa. Então, é a forma de gerenciar politicamente. A gente tem que ter gente, assim como você, por exemplo, que está com esse ideário de mudança, acontecer naquele lugar. E não esses que estão... que tratam, às vezes, com violência as pessoas que vão indagar o que é nosso, o que é público. Então, você está indagando por questões de impostos, cara, de coisa que... bem distribuído pode ser bom, só que nunca foi bem distribuído no Brasil. Em nenhum momento, infelizmente, mas agora é muito pior. Muito mais gente na linha de pobreza, da miséria, mas muito mais gente sem casa. Então, mas a gente tem que melhorar. A gente tem que evoluir, cara. Você acredita que vai evoluir nesse tempo de vida? Não, nós não vamos ver. Nós não vamos ver. Eu acho que nós vamos plantar uma sementinha desse tamanho, assim, nós não vamos ver. Pequenininho. Lucas, acho que tá bom, né? Esse tema tá legal. Então você parte pro capitalismo, o professor, o socialismo e o comunismo. Bate-papo legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora do pessoal do Instagram. polêmica. Oi? Água, pego pra você.
Pode falar. Democracia com um ladrão ou com um filhote de ditador? Qual o melhor caminho a seguir? Não, nenhum dos dois. É o que eu falei no começo. Tudo que é extremo faz mal. Eu acho que nenhum dos dois. Se eu tiver Não, mas é que minha assim, escolha, nenhum dos dois. Na atual Ele conjuntura, vai votar 13. vamos Não. para um lado ou vamos para outro. Essa associação de ladrão provavelmente foi feita porque o Lula foi preso. Sim. E aqui nós estamos sendo racionais que vai para um lado ou para outro. Vocês estão aqui para defender um lado ou outro. E aí, qual dos dois nessa atual conjuntura? Você quer responder primeiro? Porque eu respondi da outra vez. Não, tudo bem. Cara, essa coisa de Lula ladrão, sabe o que me parece? Preconceito. Porque hoje a gente está votando ou vota no Lula ou vota contra Lula, né? Porque é um oposto ligados aos piores momentos, a 700 mil mortes no Covid. Então, a gente já sabe o que é. Então, ladrão, todos os processos, né, eles foram invalidados porque o juiz era parcial. Então, aonde ele é considerado ladrão? Não, é que ele não foi absolvido. Fato é fato. Aonde ele é considerado ladrão se não existe crime, se o processo foi viciado? Aí a gente tá falando assim, nossa, como que é apartamento? Onde que era mesmo dele? No Guarujá. Guarujá, coisa pra nós aqui de São Roque, Biúna e tal. E uma casa em Atibaia. Aí o cara aparece com uma casa de 6 milhões e a pessoa continua falando do Lula. E o cara compra uma Eldorado inteira e continua falando do Lula, onde foi comprovado que não há crime. Tá lá. Senão ele não seria candidato. É mentira isso? Não, é mentira ou não? Não, ele não foi. Então, pronto, se não é mentira, Lula 13. Não, lógico. cara, ele não foi. Simples. Não, mas ele não foi considerado como inocente, ele não foi absolvido. Não foi. Foi feita uma manobra política. Se fosse manobra política, queriam tirar. Quem que vai querer que o Lula volte para falar de ladrão e tal? Iam criar outro, tentaram criar o Moro e não deu. Porque o cara foi um juiz ladrão. Mas é o não seguinte, que ele roubou, mas o juiz que tipo rouba, sabe? Vai jogar futebol, tem juiz ladrão. Foi isso que ele foi, entendeu? E incriminou um cara com 2 negocinhos de nada. E vocês estão acreditando nisso? Se fosse coisa maior, eu queria ver acontecer. E eu quero ver acontecer. E se ele tiver algum crime que coloque... Me mostre um crime. Me mostre um dado de um crime. Olha, assim, por exemplo... Se não é achismo. Pega lá, a gente tem que pegar o que o cara faz da vida, quanto que ele ganha e o que ele tem. Aí você vê, depois ele sai... É que assim, como é que eu... Aí a gente vai no Bolsonaro e você vai concordar comigo que você tem que votar 13. Não, porque você tá votando pro cara que mais roubou. É assim... Não, que isso, o Petrolão foi o maior esquema de corrupção. Não, foi o maior esquema eu te de trouxe o dado, mundo. Transparência Internacional. Então você é contra os dados oficiais do maior instituto que afere? Então tua fala não vale. Então tua fala é mentirosa. Olha, falta com a verdade. A gente não pode fazer isso para quem está ouvindo a gente. A gente não pode defender Bolsonaro. Não, mas eu não. A gente não pode. A gente não pode defender. Então vote 13. Não, vote 13. Mas não, porque se você está defendendo, você tem que assumir, cara. Você tem que assumir que é a única opção que a gente tem agora. Não é, fazer cara. o quê? Qual a opção? Não Simone é. Tebet com 3%, Ciro Gomes que discute com comediante. Então, concordo que falta a terceira via. Mas o que a gente tem Se tivesse hoje? terceira via, você votaria? Mas não tem C. Mas você votaria se tivesse? Se eu tivesse nascido ser alguma coisa, eu não seria homem, seria mulher, então as coisas seriam diferentes. Mas se não tivesse existe a terceira C. via, você votaria? Não existe C. Não existe. A coisa é domingo. A gente tem 2 escolhas. Qual caminho você vai? Para a pessoa que superfaturou vacina? Ou do Petrolão. Ou do Petrolão? O que é pior? Matar a vida? Ou você está preocupado só com as empresas e com toda a ordem de corrupção que você mesmo sabe que acontece até dentro do MBL, até dentro dos partidos? Não tem corrupção no MBL. Não tem corrupção no MBL. Então, tudo bem. Então, beleza. Não deve ter mesmo, porque é um instituto que vai vendendo para os piores partidos que mais fizeram parte do Mensalão e do Petrolão. Estão nesses partidos. E aí? Então, mas é o que acontece não é no Brasil... Não é então, cara. Não é então. Ou você vota para uma pessoa que vai pelo menos Mas você não pode ser candidato independente, por exemplo. Mas não tem outra opção. Você está criando uma coisa, uma história que não existe. Não existe ser. A eleição é domingo. Você tem 13 ou você tem o cara que superfaturou grana para vacina. O que você quer escolher? Qual outro cara? Você acha que vai ganhar? Brasil, do mundo, cara. A maior corrupção do mundo. De novo. Oh, meu Deus. Transparência internacional. A gente tem que se pautar os dados, porque aí é achismo. E achismo não é discussão. Achismo é brincadeira, a gente não tá para brincar com o povo brasileiro. Não, mas o não povo é brasileiro achismo, não pode passar fome. Vamos lá.
Os amigos do rei aqui, ó, que fazem parte do judiciário, guardaram os processos dele, né? Segundo o livro da Luciana Del Piva. E está tudo feito lá, né? Lembramos que o Queiroz, né? Vamos pegar o que o Queiroz... recebeu uma baita grana, recebeu um monte de prêmio. Alguém questionou o dinheiro que a Michelle recebeu do Queiroz? É isso que a gente tem que discutir. Não, mas eu não sou bolsonarista, mas cara. então tem que... Então, mas você vai votar pro cara. Então você vai aceitar isso. Eu vou porque eu não quero, de forma alguma, ver o maior ladrão da história do Brasil de novo lá, cara. Então, de novo, transparência internacional. E você tá falando De que ele é novo, ladrão, você não tem Petrolão, prova. cara. Mas você não tem prova. Petrolão não, isso aqui é transparência. Então esquece os dados. Então não vamos discutir ciência, vamos discutir achismo aí, vamos falar de Legal. Corinthians. Não, vamos mudar de... Gente, vamos mudar de... Vamos falar de Muito, falar de muito futebol, bom. então. Vamos aqui ou vamos aí, Fran? Vamos aqui. Deixa eu- Vamos aqui, que aqui vai ser mais rápido, né? Não, mas deixa eu falar uma... É porque agora eu queria fazer uma pergunta específica. Ah, pode falar. Beleza. Vamos começar com o André, que ele gosta mais de falar. Você que manda. O professor gosta de falar, né? A gente tem que falar. Eu gosto de É uma falar pergunta de um De uma pessoa, né? seguidor. Oi, tudo bem? Minha pergunta não vai caber na caixinha, mas eu gostaria muito que fizessem. É para o André. Seguinte. O que o senhor acha das seguintes falas do candidato Lula? Ele rouba para ganhar um dinheirinho. E eu não posso ver jovens sendo violentados pela política. Às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular para se ganhar um dinheirinho. Se trabalha ou se pede, e pedir não é falta de caráter, se alguém rouba, ele deve pagar pelo crime, seja um celular, seja um carro ou seja um país. Se nós não tivéssemos Desculpa. uma essa população... fala foi de quem? Desculpa, perdão. Do Lula. Ah, tá. Se nós não tivéssemos... se nós... Pode falar? Fica à vontade, professor. Obrigado. Se nós não tivéssemos uma quantidade de negros presos, 68,7% da população carcerária é preta. Mentira isso? Não, sei. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos para os dados. Tá? É pensar o seguinte. Vamos pensar uma pizza com 10 pedaços. Vamos pensar com 8 mesmo. 5 deles é de preto na cadeia. Por que será? É um processo histórico. Ignorar isso. Ignorar que, a partir de 13 de maio de 1888, eles saíram de uma senzala onde passavam fome, passavam frio, e no outro dia viraram vagabundos. E logo depois a gente importou um monte de patrão. Que patrão que a gente tem? Vamos pensar. Dono de pizzaria é metonímia. A metonímia é a figura de linguagem lá, né, que a gente aprende em língua portuguesa, que é da parte para o todo, né? Então, você pensa em pastel. Quem que você pensa? No chinês. No chinês. Você pensa em pãozinho. Português. Você pensa em pizza. Italiano. Então, a gente importou patrão e deixou o povo negro sem formação, sem nada, sem investir em educação, à margem da sociedade. E aí? Aí como que você quer depois falar que a fala do Lula, às vezes vai. Infelizmente, pode cometer, ele não é perfeito. Às vezes. Eu também, tudo bem, é um chefe de Estado. Imagine a pior fala, imitar o cara sendo engasgado quando está morrendo de Covid. Acho Qual que é tá pior? errado também. Qual que é pior? Eu acho que É o tá mesmo errado nível? também. É o mesmo nível. Do Eu não quê? sou coveiro. Pô, ó, Tá que a gente errado também, comparando. cara. Isso aí é preconceito. O que coloca é Lula ladrão e não é ladrão, que já foi provado. Aí você traz a fala do Lula sobre ladrão, sim, o cara vai pro crime. E eu não sou a favor dele ir pro crime, eu sou a favor de investir em educação para que ele tenha possibilidades de, na vida, sonhar, criar o projeto de vida dele e ele conseguir chegar até lá. Porque se ele não conseguir chegar até lá, pode ser que ele caia por esses tropeços. E que pena alguns caem por esses tropeços. Eu poderia ter caído nesses tropeços se eu não tivesse sido adotado, entendeu? Eu não teria outra opção. Mas eu tive pessoas que encararam a vida como meu pai, como professor, que chegou e falou, vou pegar meu filho, vou educar tal, e passando por todo um processo de uma ferida narcísica que se completa na gente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não sabe a história da pessoa, a gente pega o fato. E é muito fácil, porque aí vira da Atena. A gente tem que ver o histórico. Infelizmente, quando faz uma coisa dessa, tem que ser punido e tem que pensar nas formas de punições para voltar para a sociedade. Entendi. A cadeia não funciona, não educa. Então, mas assim, eu acho que é o seguinte, eu não me interessa se o cara é branco ou se ele é negro, cara. Se ele roubou, eu acho que tem que ser punido. Sim, mas tem todo um processo histórico para a gente pensar que a gente tem que melhorar. Em relação Isso aos aqui é um fato presídios, isolado. Em relação aos presídios, por exemplo, eu acredito que o presídio
na teoria, ele faz parte Na teoria ou você acredita? Então, ele faz parte da ressocialização, enfim, do marginal, do cara que cometeu o crime. A questão é que, entendo, no Brasil hoje tem a superpopulação dos presídios. E é? Que o cara passa lá é desumano. Mas é o quê? Negra, preta. Não, mas é assim, Então, o que você... processo histórico. Não interessa, se o cara que roubou, eu não me interessa se ele é negro ou se ele é branco, me interessa se ele cometeu um crime ou ele não cometeu o meu crime. Se eu tiver meu celular roubado por uma pessoa negra ou se eu tiver meu celular roubado por uma pessoa branca, eu vou ficar estressado do mesmo jeito. Sim. Agora, em relação ao presídio, o presídio ele faz parte da ressocialização. O problema é que hoje nós temos um problema no presídio, etc. Tal, superlotação. Só que nós temos problema também na saúde, temos problemas também na educação, temos um problema também na segurança pública. Por isso, vote 13. Para mudar isso que está aí, porque o que está aí está sendo muito pior. O que a gente está discutindo aqui é Bolsonaro ou Lula. Essa é a nossa discussão. Essa outra, a gente vai para outros temas. Não, eu acho que a discussão, acho que a discussão vai além disso. O convite foi assim, vamos discutir Lula e Bolsonaro. Eu vim aqui para defender o voto em Lula, para continuar as políticas públicas que deram certo no Brasil. Que eu tenho fé que isso possa acontecer de novo, porque ele já sabe como fazer. Bolsonaro matou gente. Mas o Lula também, a hora que ele... Qual a prova? 700 mil mortes para você? A hora que ele rouba, tira dinheiro, por exemplo, que deveria ser destinado para a saúde... Quanto que você consegue reverter quantas que foram pessoas mortes? Morrem na fila do quantas SUS, pessoas morrem na fila do SUS? E quantas pessoas conseguiram sobreviver com Bolsa Família? Quantas pessoas conseguiram ver os seus filhos chegando à universidade? Nunca nós tivemos um número tão grande... de pessoas realizando seu sonho universitário e hoje vivendo e não indo para o crime. Porque o crime é uma falta de modelo de educação de qualidade. Não é essa que o Kim Kataguiri quer colocar, vender um negócio e não discutir educação e o Plano Nacional de Educação. Concordo, tem Se que discutir concorda, educação. a gente tem que pensar, então, o que a gente tem que votar? Mas, por exemplo, hoje é o que eu falei, cara. Hoje o Brasil ele investe quase 4% a mais no ensino superior ao invés do ensino de base. Eu não tenho esses dados para falar. O Haddad, por exemplo, quando ele termina o mandato dele, 8% dos adultos, né? Porque, enfim... O mandato dele como ministro ou como quê? Como prefeito. Quando ele termina o mandato dele, 8% das pessoas não sabem interpretar texto. Então, engraçado, segundo os governos Lula petista aí, né, nós tivemos uma ampliação da leitura, principalmente o governo Dilma, no tempo de Haddad. Então esse dado está errado que você está falando. Vou consultar aqui, pode continuar, eu vou olhar. Agora porque vamos para a pergunta do outro lado. É sobre privatização. Paulo Guedes quer vender até nossas praias. O pobre não poderá mais nem salgar a bunda. O que você acha sobre isso? Não, eu confesso que eu escutei essa notícia esses dias, mas eu não me aprofundei nisso. Agora, aí depende. Vender as praias, o que é? Eu tenho esse pedaço de areia aqui, ele é teu, acabou, põe o muro e ponto. Errado. Se for isso, está errado. Ou eu tenho esse pedaço de areia... fazer a parceria público-privado, você vai cuidar disso daqui. Como, por exemplo, as rodovias, né? Inclusive, o Tarcísio fez a nova concessão da Dutra, por exemplo. Se for isso, eu sou a favor. Como, por exemplo, privatização dos Correios. Agora, se for, esse pedaço de areia tá à venda, custa 30 mil reais, é teu, coloca teu muro aí e constrói tua casa. Tá errado. Tem alguma observação sobre a privatização de praias, ou professor? Isso aí é mais uma ideia fora do comum, mirabolante. A gente já veio Ibiúna toda cercada aí de condomínio, a gente não tinha acesso à represa. Tava legal isso? É gostoso para vocês? Fala a verdade. Eu não posso opinar em nada aqui hoje. Não, me responde. Nós somos aqui pessoas que atuamos e vivemos. Nós estamos falando sobre vida. É legal isso? Então a gente tem que privatizar tudo para essas pessoas só terem acesso? Vamos aqui, tá, Fran? Então essas pessoas não. Cada vez que eu privatizo, eu tiro o pobre. Não adianta. É um fato, cara. Porque o cara que não tiver grana para trabalhar, tiver Bolsa Família, não vai conseguir ir. Então você vai privar os bens naturais da natureza, da onde a gente nasceu. Não, mas é o que eu falei. Se for para fazer um muro, só para terminar, qualquer coisa dessa está privando o pobre. Qualquer coisa que colocar dinheiro está privando o pobre. As políticas sociais que eu acredito é para não privar o pobre. E o que mais tem é pobre. É só dar uma volta em Ibiúna. O que mais tem é miserável. Tem bastante. São mas, poucas por exemplo, pessoas você pega a Dutra, por exemplo. Não me interessa. Buraco, o pobre cara. anda de ônibus, meu. Você está preocupado com o cara que anda de carro, que está com o ego elevado para comprar um monte de carrão bonitinho, tem uma validação e todo mundo achar ele legal. Eu estou preocupado com o pobre que anda de ônibus. Vocês não tem que aumentar o número de carros, vocês tem que aumentar o número de trilhos de trem. Não, mas o pobre anda de carro também. Todos, né?
Todos que não. mundo que você está vendo isso? Não, todos não, mas não, andam. a gente estava falando, a primeira coisa... Inclusive a nossa frota, a frota de Sinal veículos... que a gente não investe em transporte público. Seria menos oneroso para a nossa ecologia, para o nosso sistema ambiental. Então, se a gente está falando sobre meio ambiente, sobre uma qualidade de vida, a gente tem que pensar no ar que respira, na água que vai. Então, nós precisamos de aumentar linhas férreas. Nós precisamos aumentar linhas de metrô. Nós precisamos tornar a possibilidade de todos poderem usufruir tudo. Então, a frota dos veículos... Desculpa, ô Lucas, só termina o Já seu raciocínio e a gente já vai para esse tema, tá? Posso falar? A frota... Só deixa ele terminar o raciocínio. Não, a nossa frota dos veículos aqui no Brasil é extremamente antiga. Por exemplo, Tem um café também? a nossa aqui, frota... professor, ó. A nossa, Maravilha. a nossa Só que frota tá frio já. é extremamente antiga. Então, o que eu consigo... Então, de veículos que são baratos. Então, o que eu consigo deduzir que sim... Barato, 40 pau um Onix? Não, então, Ô, mas um louco, carro, pelo amor novo, de né? Deus. Ué, então, mas quanto que é o salário mínimo? Cara, Então o cara não pode nunca ter. é o seguinte, entendo que tem gente que não tem condição de ter, Eu não de ter o entendo. carro. Eu não Não, entendo. eu entendo que Eu tem não gente que entendo. não tem condição de ter o carro. Como não eu falei, o consigo capitalismo entender tem que uma pessoa péssima possa distribuição mais de do que o renda. outro. Eu não consigo entender que você pode ter mais do que eu, a gente é igual. Agora, por exemplo, o transporte público, você falou, falta investimento. Concordo, mas o transporte público mantém o direito básico da pessoa de ir e vir. Aí você vai falar, mas é ruim. Ok, é ruim. Por Por quê? que é ruim? Escolha errada dos políticos que têm péssimas administrações Não, mas não seguidas é de péssimas feito, mas não são administrações. empresas. Empresa quer lucro. Empresa não está preocupada. Você acha que a Danube Azul está preocupada com o morador de Biúna? Vê se eles aumentam a quantidade de ônibus. O cara de Biúna para de sair 8 horas porque Então, a mas última aí se busão- dá pela péssima administração Não, péssima pública. administração não, porque uma empresa Quando tá você tem um preocupada- negócio bem a empresa feito, por está exemplo, a preocupada Dutra. com lucro. A Dutra não me interessa quando eu tenho que pensar no povo. Interessa para você que tem carro. Não, mas eu tô pra dando um outro que tem exemplo. carro. Entendeu? Não, é um exemplo que já é menor. É muito Legal. menor. Legal, Vamos gente. mudar de Pensando tema Vamos para outro agora. tema. Lembrando a todos, para você que está acompanhando, esse não é um debate que tem tempo, então é um bate-papo, gente. É um molde podcast, tá bom? Antes que vocês nos julguem, é um bate-papo onde eles ficam livres para falar o que eles quiserem, beleza? Vai, Fran. O tema agora é posse/porte de arma. Professor, quer comentar? Se é a favor? Agora é a Lucas? vez dele começar. Vez do Lucas? Se é a favor a posse ou porte de arma? Posse de arma? Eu sou a favor, sim. Mas eu acho que, primeiro, a gente precisa ter uma legislação um pouco mais severa em relação ao uso errado. A gente sabe, a gente vê por aí diversos casos e a gente sabe que tem gente que é meio doida da cabeça, né? O cara vai, toma um pouquinho de álcool ali, passa a se sentir um super-herói, se ele tem uma arma a gente sabe o que ele pode fazer. Só que ele tem que saber das consequências, né, que as ações dele podem gerar. Então, assim, sou a favor do porte, sou a favor da posse de arma, até porque se o bandido ele for te assaltar e tiver a dúvida que você está armado, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes. Se o cara do carro de trás está armado, por exemplo, no trânsito, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes. Só que eu acho também que a gente tem que ter tem que ter uma atualização na legislação que trata sobre quais as consequências do uso errado. E eu vou falar para você até que antes eu não achava isso, tá? Eu acho que tem que ter até uma maior sensibilidade na hora de liberar. Hoje é extremamente rígido para você ter um porte de arma de fogo, por exemplo. É mais fácil hoje você ter a posse dela ou o uso, por exemplo, esportivo, de clube de tiro, mas mesmo assim é difícil. Só que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade ali. Eu digo isso porque eu conheci um cara até aqui em Biúna, o cara não bate muito bem da cabeça e ele tem lá o CAC. Aí como é que um cara desse tem isso daí? Então, assim, eu acho que tem que ter uma certa sensibilidade a mais na hora de liberar para quem que você vai liberar. E aí depois você tem que ter leis mais severas para o cara ter e que funcione e para o cara ele saber das consequências que ele vai passar se ele fizer o uso errado. Mas sim, eu sou a favor. Inclusive aqui, por exemplo, em Biúna, é uma cidade rural, a gente tem aí quantas pessoas que moram extremamente longe da cidade, que não tem iluminação, quanto tempo a polícia, a guarda municipal demora para chegar lá. Agora, se entra um maluco lá na casa dele, armado, rende ele, rende a família, Entra um depois Lázaro. se entra um Lázaro da vida, e aí? O que o cara vai fazer? Tá lá longe, às vezes nem sinal do celular tem, vai fazer o quê?
Então eu acho que, inclusive, essa parte do porte de arma tem que começar por quem mora nessas regiões rurais e afastado. Eu acho que o teste, por exemplo, se for para ter um teste, tem que começar por aí. Legal. Professor, é a favor o porte Bem, de como arma? cristão, não, né? Porque pra que serve a arma? Matar. Tirar a vida. Nós estamos falando de novo de vida. A gente não está falando de um projeto de educação que repense a cidade, repense os lugares. Você mesmo passou por uma história. E se a pessoa tivesse arma? Fala isso. Eu queria dar os pêsames para o Tininho, né? Que teve a perda do pai por um cara que estava armado. E aí? Como que você fala com ele agora sobre o porte de arma ser legal? Ele perdeu o pai. É para isso que serve a arma. Para matar gente. Tudo que você está falando é uma história que não se consolida completamente sempre. Agora o que eu estou falando para você é uma coisa real. Fala meus pêsames para ele, pensa se esse cara não tivesse arma, talvez não tinha acontecido nada disso. Então, mas o que acontece hoje... O que acontece é o que eu estou falando para você. O velório dele foi há pouco tempo, seu Tininho morreu. Então, mas o que acontece Fato hoje... é esse. Não, porque... A arma serve para matar. Qual a função da arma? Serve. Qual a função da arma? Sim, concordo. Então pronto, eu não sou a favor da morte. Mas hoje o que Aí você pode... acontece... Não, eu deixo você concordar aí Tá. para mim. Se O marginal... Deus é vida. Amor é vida, então tem que pensar em vida. Marginal, tal, tem que melhorar a educação. Tudo bem, tem só que eu muita prefiro... coisa para melhorar. Tudo bem, só que eu Tem prefiro a muita mãe coisa dele pra melhorar. chorando do que a minha. E hoje, se você for pegar... Você prefere a mãe dele chorando? Então cadê a cristandade sua? Cadê Então, o Cristo? Não, cadê porque eu tenho que aí você defender... Não, aí você tá sendo egoísta. Eu tenho que defender a minha família, eu tenho que Não. defender a minha casa. Você tá Ninguém tá defendendo. falando que eu vou sair por aí ou Então que outras serve pessoas nada, vão sair tem que por aí melhorar a atirando. educação. O que acontece hoje em dia é que o bandido, o marginal, o cara que age pela má fé, ele já tá armado, como por exemplo foi aí o caso que você mencionou. A pessoa que age pela má fé, né, a pessoa que é Tá armado por ilegal, quê? que é ilegal, que é imoral, Então, ele sabe os meios de conseguir a arma dele, passa a se achar ali o bonitão, o super-herói. O bandido... Herói é ter arma pros outros, achar que é Batman. O bandido- Sai matando os outros se passar na minha casa. O bandido, ele já tá armado. Ele É já só tá ver armado. que o A número- população de bem Hum. acaba sendo refém. População de bem? Acaba sendo refém. Você sabia que o número de mulheres mortas no Brasil aumentou depois dessa ampliação das armas? Que o número de feminicídio aumentou? Você sabia disso? Não sabia, Não? mas aí você tem que perguntar, por exemplo, até Hã? uma fala Tem daí que do, do Bolsonaro, se ela prefere a Lei Maria da Penha no bolso ou uma arma na Fala isso bolsa. pra uma mãe que morreu. Fala isso pra aquela que o marido chegou e tal. Pergunta pra ela se ela não tem, se não vai surgir esse medo pra ela, se tiver arma na casa. Tem que perguntar pras pessoas. Tem que ver o que é a vida das pessoas. Não, eu acho o Você seguinte, está trazendo o uma marginal, ilusão que ele não já tem. tá Você pode ser armado. um marginal, então o que a gente faz para não produzir um marginal? É isso que a gente tem que discutir. A longo prazo, educação. Então pronto, isso que a gente tem que investir. Então chega pouquinho em Kataguiri, traz ele aqui, Bira, pra gente trocar ideia Tá. e fazer projetos assim, para juntar com o Ivan Valente, para juntar com outros que não interessa o partido. Então, a longo- Que para mim interessa, porque longo- é o ideário. Não, isso tem que ser feito já. Então, a longo prazo que resolve é a longo prazo que resolve a matar os educação. outros, matar o- não, matar o- educação, a longo prazo que se resolve a educação. Isso aí, Tem que você começar. então, tem que Não começar. vender faculdade. A educação, você sabe que ela é um processo, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, depois tem o colegial, Enquanto isso, depois a gente faz uma chacina. não tô falando isso. O que eu tô falando é Quem que morre mais, é branco ou preto? não sei, eu não sei. É preto. Não- É preto, então a gente tem que saber Eu- a eu- história aí eu da volto- humanidade, não, eu a volto- gente tem que entender isso. Eu volto naquela Você história. volta naquela história que o preto vai continuar sendo morto, o preto vai continuar sendo preso, o preto vai continuar comprando arma e tal. Pra que arma? A gente tem que trazer outra coisa pro mundo. Por exemplo, você pega lá, acredito que em 2020, o George Floyd lá, que foi morto... Psicopatia, e aí? Foi morto nos Estados Unidos. Concordo, provavelmente ali foi por racismo. Não, perdão. Foi puramente, não foi racismo. Foi por racismo. Então pronto, Só isso que você pega continua. Cuba, por exemplo, proibiu as manifestações contra a Tudo bem, favor... mas é Cuba, eu moro no Brasil, cara. Para de pensar Cuba. Que fetiche que vocês têm com Cuba, meu Deus do céu. Eu moro em Biúna, mano. Eu não fui meu sonho é ir pra Cuba, de verdade. Sonho é ir pra Cuba, entender como que é o processo de educação, como que ele funciona, mas eu moro em Biúna, cara. Moro lá na rua, Portugal, 67, cheio de barro. Ô, Fábio Belo, pelo amor de Deus. Fábio Belo, não sei qual é o prefeito, né? Depois vocês me informam, né? Eu também Porque, não sei. porque o senhor Paulinho prometeu que não ia ser candidato pra mim. Eu tenho o Descontrola, áudio Fran. aqui, né? Prometeu que não ia ser candidato e foi candidato pra trazer pra gente aí essa política torpe Pô, de cara. Biúna que não funciona. Aí nós concorda Aí a gente tá 100%, junto e aí a cara. gente Aí vai nós sempre concorda estar junto, 100%. entendeu? Ó, vamos para outro tema, Aí a então. gente anda de mão dada, pô. Vou pegar um agora. Legal. Vou pegar um agora, hein? Depois o Anísio, um abraço pro Anísio que tá aqui no estúdio com a gente hoje, da Rádio Una. Um abraço pra galera da Rádio Una. Esse é bom. Liberação das drogas.
Não sei se vocês... Eu comecei da outra vez. Vou começar com o professor agora. A gente tem que pensar, por exemplo, que essas drogas financiam a continuidade, por exemplo. Qual droga a gente tem que Só um falar? minuto. Primeiro, você é a favor ou contra? Eu vou explicar porque eu sou a favor de algumas coisas e contra outras. Certo. Mas Porque concordo com o que você falou, falar que só é a favor ou contra é muito pequeno. Vamos pro com o mais debate. básico. A maconha. Os básicos é o quê? Maconha, a cocaína, Não, a bebida alcoólica. bebida alcoólica, enfim. Cigarro. Liberação das drogas, professor, fica à vontade. Olha- Vamos tentar ser mais breve nessa aqui. Daí é difícil a gente discutir, né? A gente não traz a profundidade para quem tá ouvindo e vai continuar achando Não, um monte de não. coisa. É porque tem muita pauta, professor. Senão a gente fica devendo mais Então, conteúdo eu pro vou pessoal. falar hein? que sou a favor e depois ele fala, daí eu... Não. Fica- A não. favor, Sou a só favor. argumento porque é a favor. Sou a favor da questão da maconha, e não pelo crime que ela faz. Porque o que vem da terra vem de Deus. A gente tem que pensar nisso. Toda cura vem da terra. Então, o jeito que ela é produzida para o tráfico é o grande problema que a gente tem que discutir. Entendeu? Porque todo remédio que você toma vem da mata. Vem da onde? Qualquer remédio, eu farmacêutico. falo que eu falei no Vem começo. da mata. Então, agora, a gente tem que pensar na produção do canabidiol, que ajuda a depressão, contra o câncer, contra um monte de coisa. E tirar isso aí do tráfico que acontece, que fomenta armas, que fomenta milícias, a gente vê em alguns lugares aí que é dominado pelo crime organizado. Entendeu? A gente tem que rever isso. O crime organizado que tem políticas públicas ligadas à arma, tal, por deputados que defendem essas coisas, que colocam lá a bancada da bala, e aí você aumenta esse crime, leva o jovem, quando não tem uma vida satisfatória pela escola, que é excluído, a ir para o crime, porque a opção é muito melhor, ganha muito bem. Eu trabalho em escola pública e vivenciei muito isso, de conviver com pessoas que traficavam lá, e porque se isso não tivesse essa preocupação, por exemplo, Holanda tem, Uruguai, e é legalizado, e é pensado. A gente tem que ver que modelos pode ser feito e aí fazer estudos que comprovem a grande preocupação com a cannabis. Então a gente tem que ver outras coisas, não é só falar sou contra e tal. Tudo tem que ter uma discussão. Entendi. E quem somos nós aqui para falar sobre isso? A gente não é biólogo, não é farmacêutico, a gente não entende isso, a gente tem que fazer muitos estudos, porque até agora só trouxe benefício. Agora, o tráfico de droga tem que ser combatido. Isso eu concordo. Tem que acabar. Assim como, se a gente pensar em drogas listas, a bebida. Eu não conheço maconheiro que tenha batido. Bebida, cigarro. Eu fumo. E uma luta eterna minha para acabar com essa dependência do cigarro. Fui diminuindo com o tempo e tal, fazendo um processo assim de cura muito mais forte, porque esse tipo de droga é lícita e ela banca muitas outras coisas, cara. Entendi. Então, mas por exemplo, você pega o cigarro. O cigarro, ele é liberado, mas mesmo ele sendo liberado, você tem aí pela fronteira o tráfico de caixas e caixas e caixas de cigarro. Desculpa, só para deixar claro, você seria a favor da liberação das drogas, da maconha que seja? Não. Por exemplo, em relação ao princípio ativo da maconha, o THC, que é utilizado na medicina. Então, para você usar o princípio ativo da maconha para a medicina, ok. Como fazer isso é o problema, mas ok. Até porque, como eu falei no começo, a diferença, os fármacos, os remédios são drogas. A diferença é a dose. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, ok, sou a favor. THC, princípio ativo da maconha, para medicina, a favor. De resto, enfim, o cigarro de maconha, cocaína, enfim, todas as outras drogas, eu sou totalmente contra. Inclusive porque a maconha, enfim, tenho vários relatos aí, etc., de pessoas que têm ali a maconha como porta de entrada para outras drogas. Isso é fato. É comprovado isso? Não, isso é fato. Fato, prova. Se a gente for lá na Tem que ter Cracolândia, a gente prova. pega um monte de cara que começou Tudo com bem, com começou maconha. com bebida. E exatamente, Bebida. começa todo com... mundo começa com bebida. Vocês já tomaram porra aqui? Sim. Quer dizer que todo mundo fuma maconha aqui? E aí? Então, mas pro pessoal que tem cabeça fraca é a porta de entrada. Porta de entrada, cabeça fraca é cabeça fraca. Não é E assim, não é droga. e outra coisa, a legalização das drogas, tem que ele não repensar. acaba com o tráfico.
Com certeza, a gente nunca legalizou. Ué, mas o Uruguai cigarro, não mas o tem. cigarro. No Uruguai não tem. O cigarro Na ele é Holanda não tem, legalizado, mas trinca. existem. Tem até o Gente, a gente fez um pequeno corte aqui que acabou a bateria, mas se quiser voltar no raciocínio, você estava comentando sobre o maior traficante de o maior traficante de cigarro. cigarro aí. Sargento fumante For, de cigarro, o maior esse fumante, termo. o maior fumante. Acabou o café, cara. Falei, você quer deixar uma aguinha só rodando lá enquanto eu faço a última? O maior fumante do mundo que o Sargento For pegou lá traficando cigarro do Paraguai. E o cigarro é liberado. Então, assim, basicamente o que eu tava falando é isso. Você liberar a droga achando que você vai acabar com o tráfico? Não, isso é mentira. Tem celular, tem tráfico de celular, tráfico de cigarro, Mas tráfico de diferente, bebida, né? tráfico de Se bem bebida. que o celular vicia muito mais, verdade. Inclusive eu penso assim, às vezes de vez em quando, porque assim, é algo recente, né? O smartphone, essas Deve coisas. ser pior, o Que Instagram veio, é o problema. que veio inclusive pelo desenvolvimento tecnológico gerado pelo capitalismo. Mas eu penso, é verdade, quais serão, Sim, assim, o quais capitalismo serão as fez conse- coisas boas e há coisas boas, mas a gente pode pensar que o Estado pode fomentar o mesmo tipo de pesquisa eu e não ampliar. sei. Então a gente pode Eu pensar. acho que não. Eu acho que não, mas há lugares que deu certo. Aonde? Vamos pegar. Qual foi o primeiro país a mandar os satélites para a Lua? Estados Unidos? Rússia. Capitalista. 17 para 59. Olha o tempo. Muito antes. Então, não adianta a gente pensar uma coisa, porque se não fosse as coisas desenvolvidas pela inteligência da Rússia para chegar até o celular, não chegaria nunca a uma empresa privada. Nunca. O conhecimento adquirido pela história da humanidade, a gente tem que pensar o seguinte. Tem dois marcos, né? Quando a gente pensa em Cristo antes e depois de Cristo, e tem o livro de Karl Marx, Manifesto do Partido Comunista. Depois ali, muita coisa mudou. A tecnologia mudou. Hoje nós temos dois países, em dois polos aí que quase acabaram com o mundo aí, por causa da coisa da Ucrânia e tal. Inclusive, pô, que pena, ainda bem que você nem se parece um pouco com o Arthur Duval, né? Que, graças a Deus, você é um cara super educado e tal. Obrigado. Não tem aquela escrotidão que foi analisada, tanto é que foi um cara que foi mandado embora como deputado. Então, mas aí E que tá. não fez nada, ele lutou contra os professores. Não, ele fez um monte de Ele aumentou a alíquota dos professores e o tempo da aposentadoria. Ele votou a favor Ele reduziu disso. os salários dos deputados. Grande no coisa, meio eu da sou pandemia. professor. Ele reduziu o salário de quem ganha bem, mas reduziu o salário de todos os meus O colegas. Kim Kataguiri, por exemplo, doa Eu quero saber o quase que ele fez pra 100% educação. O que ele fez pra do educação de salário. São Paulo? Ele Nunca o presidente apresentou da comissão de nada. A única educação. coisa que ele foi fazer foi lá pra Ucrânia, cara, ofender mulher. Entendeu? Então você não é esse cara. Não defenda um cara que não é você. Não, mas Por favor. não defendo. Entendeu? Um cara que não fez nada para educação. Não. Ele votou a favor do fim das abonadas, do novo plano de carreira do professor, ele votou a favor de tudo isso. Mas eu não defendo o que ele fez na Ucrânia. O que ele fez. Então, mas você defende o que ele fez como deputado? O mandato dele como deputado foi incrível. Eu tô falando pra você Agora- o maior mal que ele fez. Fala pros professores aqui, ó. Vai lá, fala pros professores de Calamandré. O que ele- O novo plano de carreira. Não, fala sobre o novo plano de carreira. Que Calma. ele votou a favor. Deixa eu É esse falar. cara que se apoia. Ah, não dá, mano. Calma, não só deixa eu dá. justificar, porque você falou aí da Ucrânia. O que o Arthur fez na Fato é Ucrânia. fato. O que o Arthur fez na Ucrânia é E ridículo. o que ele fez como deputado é medonho. Não, Acabou com a educação. Abriu mão de Não todos os acabou. privilégios. Ele acabou com a educação, você tá achando normal? A partir do momento que o cara abre Ele mão dos acabou com a privilégios, educação. Ele acabou, Dona Rosânia aí, a pessoal, Dilma- grandes a Dilma amigos da bloqueou escola. 20 bilhões 20 milhões e o da Temer colocou o teto educação. de gastos, entendeu? É uma outra coisa. O Lula em 2008 não muda de bloqueou 10 assunto. bilhões de mas educação. ampliou as universidades. Mas 187 quebrando uma universidades. universidade em duas. Quebrando uma universidade em duas? Você estudou em alguma para saber como que é? Em universidade pública, não. Não, então não fala. Eu estive em uma. Eu tô falando com consciência. Então, mas a minha Agora prima- eu vou continuar então, minha falando prima como foi. estudou Calma, numa sua prima, universidade eu sou eu, é pública, minha estudou vida. na USP. Eu tô falando da minha vida. Então, mas e Você você tá chegar falando da na sua USP, prima. só- Calma. só tem elite. Eu também estudei lá e não era elite. E aí? E aí? Mas como que você fala? Como é que você conseguiu entrar na USP? Como que eu consegui? Fazendo Estudando. um projeto. Estudando. Não é porque eu sou inteligente, é porque eu fui privilegiado e ter um pai professor. É uma história de Então, privilégio. mas você estudou. Você Eu entrou estudei- através do mérito. Não é Meritocracia. uma questão de mérito. Você teve Oportunidades mérito. que aconteceram, não. É muito. Eu consegui, beleza. E os outros colegas que não conseguiram? Então, mas por quê? exemplo, então vamos lá, você é a favor de cota racial? Lógico que eu sou a favor. Então, nós não falamos sobre o que aconteceu com os pretos ou você quer continuar enchendo de preto Eu prefiro encher de preto a universidade do que encher de preto as penitenciárias. Então, é uma escolha. Você é, mas... Então, vou voltar a falar sobre a escola pública. Eu vivenciei isso. Entendeu? Não é minha prima. Então, Não, deixa eu terminar. Eu vivi isso. Dessa faculdade que você acha que é parte. Eu fui fazer mestrado nessa faculdade. Tá? Por mérito. Deixa eu terminar. Não tem nada a ver com mérito. Você que quer mérito, eu tô falando que eu tive privilégios. Eu tive privilégios.
Nasci na casa dos maiores professores de língua portuguesa de Biúna, que todo mundo aqui pode comprovar. Eu tive privilégios, eu tenho noção dos meus privilégios. Eu não precisei trabalhar. Eu não precisei trabalhar até os 18 anos. Então é uma outra coisa. Então não dá para falar uma coisa que você não sabe. Não, dividiu faculdade. Então você não sabe, você não viveu. Olha, por exemplo, esse é o grande problema quando a gente não tem dados, quando a gente joga qualquer coisa. Então, eu tava falando das cotas raciais que então, você falou não, que você tudo bem. contra. Eu sou contra, mas mas deixa eu só concluir esse Só raciocínio, por exemplo. Lucas concluir. Das cotas raciais. Mas ele tem a percepção dele, ele tem... São de branco. Não, Tudo bem, mas qual que é a diferença de um pobre... estrutural. Não, qual é a diferença? De um pobre negro para um pobre branco. Não há diferença. Não, eu vou até usar... 67,8% estão na população carcerária. Ó, não há diferença, eu vou até usar, nós eu vou estamos até errando usar conta. como exemplo aqui pra você a propaganda eleitoral do Fernando Holliday, que é negro, que é gay, e do Lucas Pavanato. E que fala contra negro e gay. E do Lucas E que Pavanato. adianta? Não Eu sou contra as cotas raciais e sou a favor das Porque cotas... você é branco, mano. Não, Porque sou a seu favor pai das pagou tua cotas... faculdade. Não, sou a favor das cotas sociais. Seu pai não pagou sua faculdade? Pagou, mas... Então fala pro preto que não tem. Fala pros meus alunos lá. Vai lá no Escala Então, André e fala com os caras que não tem nem o pai na casa. Então, posso dar um outra exemplo pra realidade. você? Você tá vendo uma realidade Você aí de tem, cima. não, deixa eu concluir meu raciocínio. É o seguinte, você tem lá a propaganda, foi que eu falei que eu ia usar como exemplo a propaganda eleitoral lá do que eu achei genial, do Fernando Holliday com o Ele Pavanato. é deputado, é o quê mesmo? O Holliday, ele é vereador em São Paulo, tá concorrendo Ele pra... foi a favor também de aumentar a alíquota dos professores mas- do Estado de São Paulo. mas Ele não peraí. fez para os professores. Mas peraí, deixa eu concluir só rapidinho. Conclui o raciocínio. Tá lá o Holliday, negro, gay, e o Pavanato, branco. Aí o Holliday... assim, eu não sei, talvez eu erre ali uma palavra ou outra, etc., a ordem de alguma coisa, mas é basicamente o seguinte, tá lá o Holliday e fala, eu sou negro, o Pavanato, eu sou branco, eu sou pobre, estudei em escola pública, eu entrei na faculdade pela cota racial, eu não entrei na faculdade porque não tem cota social. Então, assim, eu uso isso... para mim é muito claro. Essa é a minha justificativa. Racismo estrutural, o nome disso. Tudo bem? Não é racismo... Silvio... Não é racismo estrutural. Silvio de Almeida. Professor Silvio de Almeida. Não é, não. Você está contra um dos livros mais importantes da história do Brasil. Não, você pega o exemplo que eu falei do George Floyd. Você está de Floyd. novo pegando um exemplo tal. Estou trazendo para você uma literatura para você ir pesquisar. Hoje... Você vai aprender bastante. Não, hoje... Você tem estádio de futebol. Não. Tivemos um caso agora esses dias do pessoal jogando banana lá no estádio. Um negócio ridículo, absurdo. É um retardado quem faz isso. Só que aí você vê... um racista. É um racista, exato. Só que hoje eu enxergo como você tem ali uma minoria que é, assim, escrota mesmo, porque se não fosse, o cara não seria vaiado pelo estádio inteiro a hora que ele fez isso. E aí, tudo bem, mas então quando você entra lá no racismo estrutural, eu volto no caso do George Floyd, que foi sim, foi assassinado lá em 2000. Quantos negros que moram lá em 2000 ele foi assassinado claramente por racismo em 2020. Só que você tem manifestações no mundo inteiro, inclusive lá nos Estados Unidos, que é capitalista, contra o que aconteceu com o George Floyd. Você pega Cuba, por exemplo, que proibiu as manifestações. Viu, moro em Biúna, fio. Para com esse papo de Cuba. Não, mas eu estou falando... Você só tem isso pra falar? Não, mas eu tô falando que esse papo de racismo estrutural... Qual a capital de Cuba? Puta, cara, agora sim. Então como que você está falando de um país que você não sabe nem a capital? Então vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o que a gente vive, Brasil. Vamos fazer um Brasil diferente? Vamos votar Lula 13 presidente? Não, sai fora. Lula não. Lula não, então vota pro cara que aceitou que matassem gente, Cadê que o- acabou Que com o dia vocês SUS. preferem que esse episódio vá ao ar? Às 22 horas Caramba, ou às 13 horas? Tipo? Pera aí. Vamos lá, último tema da noite. Não, Antes peraí, do- cara. Desculpa, Lucas. Finaliza o seu raciocínio. Não, pode ir. Que eu tô com o nome da capital de Cuba na ponta da língua, mas pode ir. Então, ó, tem que voltar pra escola, tá vendo? Vocês da escola particular ou... Não, mas isso aí é pressão. Na hora isso não é assim, pressão, foge. isso é saber foge, mesmo. Se eu foge falo de do- uma coisa, eu tenho que conhecer. Eu tô falando pra você de todos os livros que eu li Pode e tô crer. colocando a coisa, entendeu? Pode crer. E não é porque eu tive a oportunidade de ler, é porque, como pobre, meu pai ensinou uma coisa pra mim, cara. Você nasceu pobre. O que você tem de mais importante é você talhar a tua inteligência e tua linguagem. Isso é importante pra tua vida. Porque você não nasceu branco, não nasceu alto, não nasceu de uma outra qualidade. Você nasceu assim. E essa diferença sua é importante. Então estude. Legal. E é nisso. Quando a gente vai falar uma coisa, a gente tem que pensar. Último tema da Sim, noite. tem que estudar. Eu estudei pra estar aqui hoje.
Prisão perpétua. Último tema, prisão perpétua. Vou começar com o professor. Sistema de educação. Professor, o senhor Qualquer é a favor forma, ou contra. Contra. Porque, Certo. assim, é complicado. E já disse, é complicado. Qualquer tema tem que ser discutido. A prisão perpétua, para pensar... Meu primeiro problema é a educação. Tem que resolver algo. O que eu tenho que fazer hoje para que não haja prisão perpétua no futuro? Eu tenho que fazer isso. Agora a gente fala um tema seco, prisão perpétua. Poxa, aí assim não se resolve assim não. Sabe, o mundo não é... Sabe, eu até esqueci o nome dele, que fala sobre essas dualidades. O mundo não é isso, o mundo é muito mais profundo, né? Eu concordo com você. Acho que tem que ter o debate. Isso daí é muito complexo. Por exemplo, eu falei para você aqui que eu sou a favor, mas em alguns casos... Voltou a palavra maniqueísta. Mas, ou é sim ou é não. Não mas, é isso. Mas em alguns casos, por exemplo, só, você pega... Só deixa eu fazer uma observação. O professor, a gente sabe que tudo envolve todo um estudo mais profundo. Sim. Mas como a gente, querendo ou não, quer queira, quer não, tudo bem que o senhor é professor, a gente tem que falar muito a grosso modo aqui pra gente conseguir tratar de todos os temas. Por isso que eu pergunto se é sim ou não, para vocês concluírem a ideia de vocês. Porque às vezes a gente... fala e a gente não sabe a conclusão. Então é interessante falar o pensamento e explicar o porquê. Desculpa, Lucas, pode ir. Em partes você disse que você é a favor. Por exemplo, você pega que nem o caso do Chimbinha. Estuprou a moça lá durante dias seguidos, em rodízio, depois foi e assassinou a mulher. Um cara desse... duvido que ele tenha a capacidade de voltar para a sociedade. Então, assim, é o que eu falei. Eu acredito que o presídio ele faz parte da ressocialização, mas de quem tem condição de ser ressocializado. Um cara que não tem condição de ser ressocializado, ele tem que ficar lá. E outra coisa, ele gera custo para o Estado. Então, ele tem que estar lá e tem que trabalhar, pelo menos bancando os custos que ele gera. E a capital de Cuba é Havana. Opa! Aê! Mexido sério, vem. E para presidente, Lula, 13. Bem melhor, bem melhor. Fernando, dá força pra gente que é professor, cara, para mudar tudo isso aí que o pessoal do MPL, esse povo aí que votou contra, que votou a favor desse novo plano de carreira que acabou com a educação em São Paulo. Só a gente que vive a educação no estado de São Paulo sabe quanto também é necessário votar em Haddad. É Lula e Haddad. Qualquer coisa que a gente está falando aqui é sobre morte e tal. E aí, o caso do Chimbinha é um caso que tem que ser resolvido. Não sei se vai ser com prisão perpétua. Aí a gente tem que repensar a lei e tal. Mas enquanto não se investir em educação e quando tiver políticos, por exemplo, o Arthur Duval que votou a favor, e o vereador lá que votou a favor também de mudar o sistema de previdência do professor, fez com que as mulheres tivessem trabalhado 55 por 60 anos, cara. Tem noção? A maioria das mulheres, a maioria... Então, mas aí vai calma, bloqueia 20 bi da educação, não começa a mudar. Eu também não concordo com o Alckmin. Eu estou votando para Lula, não estou votando para o Alckmin. Não. É uma outra coisa. Agora, não, o que eu estou falando ele fez isso. A Dilma, eu falando de novo, nos dados da Dilma, foi quem mais ampliou o ProUni. Só isso. Colocou mais preto na faculdade. Só isso. Mas isso para mim é uma importante. Situação racial, eu acho. Uma situação racial porque você é branco. Você não sabe o que é ser preto. Eu posso falar sobre aborto com você? Não, você é mulher. É você que vai carregar o filho. Então não fala sobre preto. Você é branco, cara. Você nunca vai sentir racismo na vida. Você é alto, o pessoal branco. Me chama de palmitão. Nossa, alguém já mudou a calçada por você ser palmitão? Em alguma história do mundo colocou-se uma pessoa por nascer palmitão como escravo só por ser preto? Vem de todos os povos gregos, de Roma, e onde foi o preto foi escravo? Como que você esquece a história da humanidade? Só para falar sobre palmitão? Ninguém vai mudar de calçada. Então, mas as meninas vão parar. Você não, pode ser que não. Mas se estiver no meio da favela Heliópolis, eu duvido você entrar lá. Eu duvido, sozinho. Entendeu? Então, mas você sabe que a maioria das pessoas que moram lá na favela são pessoas de bem. Sim, graças a Deus. Porque tem um sistema social ali feito pelo UNAS muito grande. Muito grande. Eu queria mandar um abraço aí pro Valdo, cara, se estiver assistindo, aí foi um professor na Universidade Federal do Paraná, que a gente conseguiu concluir o curso lá, de especialização em alternativas para a nova educação. A gente tem que pensar uma educação diferente. E ele me ensinou isso, cara. E me trouxe essa vivência. Me levou até Heliópolis para aprender. Lá no meio da coisa. E a vida é outra, cara. O povo lá está se matando para tentar comer. Muita gente morreu lá na pandemia. Sabe?
Bolsonaro não assistiu as pessoas. Para passar das R$600 que ele queria dar duzentão, teve que ter a bancada de esquerda, progressista, porque o pessoal do MBL também foi contra. Então, mas por exemplo, você pega lá uma favela... O pessoal do MBL foi contra. Você pega lá uma favela do Rio de Janeiro, Kim lá é um estado à Kataguiri parte. foi contra, não foi? Lá é um estado à Kim parte. Kataguiri foi contra aumentar o valor, não foi? Do quê? Do auxílio durante a pandemia? Foi ou não foi? Ah, não sei. Então, mas tem que saber do cara que está falando aqui dele. Então, você fala do cara aprovando uma coisa de 200 contos, sendo que a esquerda, os deputados de esquerda, tiveram que aumentar isso. Os deputados do PT, mas isso é provavelmente... importante, é vida. Então, mas eles provavelmente... aumentaram para que as pessoas consigam viver e falavam, era para ser R$1.000, e aqui então, pagam 600, mas é o que as eu pessoas falei, morreram. eu não falei Pobre aqui, morreu. perdão, mas tem que analisar o mérito, por exemplo. Que mérito? A vida de pessoas. O Bolsonaro vai lá, faz Auxílio Brasil, uma medida eleitoreira, Bolsonaro anda... Que medida... Olha, enquanto funcionar para o povo, beleza. Se é medida eleitoral, não, eu quero que isso aí seja ampliado. Por isso, o Suplicy, maior pensa do Suplicy como deputado, vale a pena. E vota na bancada do PSOL, porque vai ser sempre radical ao PT, né? É importante... E falando em PSOL, você sabe que o Boulos, ele foi ali o candidato da esquerda pelo PSOL que mais chegou perto da cadeira de prefeito enfim, de São Paulo. Perfeito. Mas ele votou sempre, ele sempre lutou pelos professores. Mas inclusive até a pesquisa do jornal O Globo, ele tem ali, até anotei aqui, 17% da intenção de voto entre os ricos e 2% entre os pobres. E o que tem isso a ver? Mas ele não vai fazer a política pública que os seus deputados do movimento que você coloca, que acaba com a educação. Quando ele estiver lá e fizer coisa ao contrário, aí você pode falar, André, ele fez isso, eu vou ter vergonha dele. Mas o seu, você tem que começar a ter vergonha agora. Do Arthur Duval e de Kim Kataguiri. E do Holiday. Se você... O Holiday ele não faz mais parte do Peraí. dele. Então, se você concorda com esses caras... Puxa, fica difícil lutar contigo. Repito. Né? Eu prefiro acreditar em você. Não, eu acredito repito. em você. Eles Obrigado. não. Então, essa coisa Não, repito, aí, o que o Arthur fez lá na Ucrânia é ridículo. Agora, volto, como deputado, eu admiro o que ele fez. Agora, Ucrânia, Mesmo ridículo, acabando com a vida dos professores? perdeu o tempo da vida dele lá, fez um negócio Mas ele ridículo, acabou com a vida dos bárbaro, não tem professores. nem como, não tem Você leu o verdade, projeto assim, que eu não ele gosto nem fez? de Você nem leu de o projeto? comentar. Você leu o projeto sobre esse novo plano de carreira dos professores? Você leu? Não li. Então, cara, aí você pode defender o cara, porque a hora que você vê o que aconteceu com a educação pública, principalmente para os alunos pobres, porque vai ser mais difícil para o professorado, se a gente não olhar isso... Mas, por exemplo, e no governo Haddad que 8% de das novo, pessoas... mas o governo Haddad criou o ProUni e criou E o 8% SISU. das pessoas não... 8% dos caras da população só que sabe interpretar texto, 92% Eu não acabei sabe. de trazer os dados para você, 54% durante o final do governo Dilma, que era o governo Haddad. Nós tivemos o maior número no PISA. Nunca na história do Brasil houve um número maior. E só... Até naquela educação que você acha que era melhor, porque você não conhece educação, infelizmente, né? Porque da tua área é outra, você vai lidar com outra coisa. Eu trabalho com gente todo dia. Então, e 90... Deixa eu terminar. Eu respiro gente todo dia. 90, nem todo mundo chega... Eu estou dizendo o seguinte, a maior expansão universitária foi no governo Lula. Isso é um fato. Contra fatos no argumento. Mas como que? Tem que pensar. Então fala para a pessoa que recebeu o ProUni e hoje está formada. Não, tudo bem. Tudo bem. Então a gente tem que votar depois em do Lula. governo Haddad, 92% das pessoas não estão entendendo o que você está falando porque o pessoal não sabe interpretar texto. Então, mas você está tirando da onde essa média? Do Globo. Do Globo? Que dado educação o Globo faz? Qual site para a gente ver aqui sobre educação? Educação. Vamos ver quantas pessoas foram formadas, quantas pessoas tiveram possibilidade de chegar à universidade, quantas famílias tiveram a primeira pessoa. Só para você ter uma ideia. A primeira dissertação de Biúna, em Sorocaba, numa federal, foi a minha, de um pobre filho de professor. Você tem um fato na sua frente. Se isso não é importante para você, você vai ficar com as ilusões. Tudo bem, mas vamos lá. Até onde que fazer uma Desculpa cortar de novo. Lucas, finaliza o teu raciocínio, Tá. depois a gente vai precisar finalizar, tá bom? Tá. Não, mas o que eu ia falar é que assim, tudo bem, você falou lá, tem até inclusive o FIES, né, que se eu não me engano ali é do governo Lula. Ampliação, sim. Tipo, eu não sei, eu de coração, eu me questiono, às vezes eu mesmo, sozinho, até onde que hoje em dia, cara, vale a pena o cara fazer uma faculdade, por exemplo, pelo FIES? Pra gente poder trocar conhecimento igual agora. Não, tudo bem. Mas aí tem até a piadinha lá que o pessoal faz. Meu cunhado, ele é engenheiro. Meu cunhado é engenheiro e ele que fala isso pra mim, que o pessoal brinca lá, fala, pô, hoje engenheiro ele se forma pra virar Uber. Então... Aí o problema são as universidades. Então mas por quê? Mas falta de oportunidade. A política do ProUni, eu tenho muitas críticas.
Tá? Não, Muitas mas só críticas. para concluir que para mim rapidinho. tem que aumentar o número de vagas nas universidades Tudo públicas. bem, mas só para concluir, assim, Conclui, Lucas. você tem lá o FIES, o cara vai, faz a faculdade, enquanto ele está ali estudando, ele não está pagando, terminou de... Tenho vários amigos que fizeram o FIES, terminou ali a faculdade, o cara começa a pagar e vai pagar aquilo durante 6, 7 anos, etc. E aí o que eu vejo que acontece é que a pessoa tem essas parcelas do FIES, o financiamento da faculdade dele, boa parte do que ele vai ganhar ali depois de formado, se ele arrumar emprego, e aí eu volto naquele assunto, porque a moeda está inflacionada. Porque a moeda está inflacionada, o dinheiro dele não vale nada, boa parte fica para pagar o FIES, e aí eu volto naquele assunto da corrupção, que o dinheiro embaixo do colchão, ele ajuda a inflacionar. Políticos que você traz aqui à tona que votam contra a educação. Então o problema é quem? São seus deputados. Votaram contra a educação. Isso não é mentira. Gente, então só não melhora a educação porque tem Kim Kataguiri... Que é presidente da Comissão de Educação. Então, e que não faz uma lei para educação. Nenhuma dessas. É relator da PEC 206. Então, acabei de falar o quanto ela não vale. Você vai continuar pegando uma ideia que tem que vender e não que tem que investir em educação de uma outra forma e ampliar, como não professor... Eu acredito que tem que investir mais em educação de base e por isso a PEC 206 é importante. Não é importante. Ou você não entendeu o que eu falei. Então, você não viu como professor, você está vendo como maravilha, veterinário. gente. Eu vou dar uma pausa aqui. A gente está chegando ao findar, porque tem o debate do Jornal Nacional, que é o segundo melhor debate de hoje, né? Porque esse é o primeiro, com certeza. Queria fazer uma consideração. Só uma observação. Claro. Tá bom. Só que nessas considerações, a gente vai para as considerações finais, eu vou colocar tempo para vocês, para ficar justo. Não que eu queira deixar, né? Mas eu vou colocar. Cortar o raciocínio de ninguém, mas para ficar mais justo. Para ficar justo, o professor, você vai começar até por ordem alfabética, né? A última foi comigo. Não, mas é considerações finais. Entendeu? A última foi minha. Lucas, pode ser? Suas considerações finais? Ele vai falar porque deve votar em Bolsonaro. Não, pode ser. Pode ser? Então eu vou te dar 3 minutos, tá? A gente tá... Domingo é as eleições. Provavelmente tem muitos indecisos, tem pessoas que não curte política, tá nem aí para votar. Vocês, como pessoas públicas, politizadas, inteligentes, eu queria que vocês dessem as considerações de vocês. Então eu vou dar 3 minutos pro Lucas. Lucas, você fala à vontade o porquê votar no Lula, o porquê votar no Bolsonaro, e 3 minutinhos para você fazer suas considerações. Beleza? Tá, fechou. Vamos lá. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro, então, agradecer que foi excelente o bate-papo, agradecer inclusive ao professor por todo o conhecimento dele, que, inclusive, como você mesmo falou durante o debate, ninguém nunca sabe de tudo, o aprendizado, ele é um processo que leva tempo e nunca acaba. Então, eu quero agradecer aqui o espaço, a quem assistiu até o final, porque mostra que são pessoas extremamente preocupadas com o nosso país. Hoje, como você falou, num país onde a maioria das pessoas escolhem quem vai votar no final, que está errado, né? A gente sabe que tem muita gente ainda que acaba votando ali e na hora de ir para a escola votar, pega aquele papelzinho no chão que está completamente errado. A gente não muda o Brasil desse jeito. Inclusive, eu acredito que a mudança do país ela se dá mais pela escolha dos deputados, senadores, do que pela escolha do presidente. E pedir encarecidamente para quem acompanha que se aprofunde na política. Eu sei que tem bastante gente que se esquiva disso, mas a política ela se faz necessária e ela está presente em tudo. E assim, só tem um jeito da gente mudar o nosso país, que é através dela. Eu falo sempre, eu adoro política, hoje eu faço parte disso porque é a minha paixão maior. E a política no papel, ela é doação. E a gente vê aí, e doação não prevê ali o retorno, porque não é investimento. E o que a gente vê, tem que ficar esperto, é o cara que coloca muito dinheiro ali, né? O cara que está na política falando de dinheiro, que a gente vê que é a maior parte aí dos políticos, porque quando se coloca dinheiro, o cara entende ali que é um investimento e aí ele quer o retorno daquilo. Eu já acredito que a política é doação de coração para ajudar o próximo, e a voz da população ela tem poder como teve no impeachment da Dilma. Muito obrigado. É isso. É isso. Beleza, obrigado.
Agora, professor, você tem 3 minutos também para falar o que o senhor quiser, considerações finais, mandar beijo para quem você quiser, enfim. São 3 minutos livres de... Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do Escola Mandré, os professores da Escola Mandré, que tem uma luta muito grande na formação de uma escola PEI, uma escola pública, que infelizmente teve mudança até nesse nosso subsídio, graças aos deputados aí, que fazem parte do MBL e tal, infelizmente. E queria agradecer a participação, Lucas, aí tenho muita esperança, cara, que a gente possa fazer muitas lutas juntos, principalmente aqui em Biúna, porque aqui o negócio é mais embaixo, a gente tem que mudar esse lugar, né? E fazer uma ressalva, o primeiro podcast de Biúna de Escala Mandré, sabia? O EscalaCast. Foi um processo feito pelos estudantes, né, lançado durante a pandemia. Então, tem que fazer jus, é um processo de educação, de comunicação, né, que é uma ciência nova. E não tem jeito. Você tem, de um lado, uma pessoa que matou famílias, né? Que auxiliou que isso acontecesse, colocando as vacinas até a um preço absurdo, né? de um aspecto de corrupção muito grande. Você tem esse orçamento aí clandestino para mandar dinheiro para deputado para investir na cidade, sem passar por entendimento das verbas, né? Sem passar pela casa. Então a gente tem a possibilidade de ver o Brasil sorrir de novo. A gente tem a possibilidade de ver o Brasil como era aquele antes do golpe, antes do chorão do Aécio, antes do Temer e antes desse governo Bolsonaro, que a gente tem que deixar ele para longe da história. Por isso, Lula presidente, vote 13. Vote 13 para Haddad. Vote PSOL para deputados, para que a gente tenha uma contramão também da esquerda, e Márcio França como senador. Porque a gente precisa ter uma educação diferente. E os projetos do Partido dos Trabalhadores sempre foram eficientes. São os maiores projetos de educação que a gente já teve na história do Brasil. A maior inserção de pobres, pretos e mulheres, além do Bolsa Família, que conseguiu alimentar muita gente, tirar muita gente da pobreza, da miséria. Então, a gente tem que acreditar que a possibilidade é por meio da educação, e o governo que mais apresenta a proposta para a educação é Lula. Bolsonaro não apresentou nenhuma, nada. Bolsonaro não é trabalhador igual vocês, mata o trabalho. E a gente é trabalhador. A gente sabe do suor da nossa vida, a gente sabe o quanto a gente se esforça para poder viver e para dar sustento aos filhos, para que eles consigam almejar espaços assim nunca antes pensados e navegados. Lembrando muito, né, de Camões, né? Por mares nunca antes navegados nós conseguimos passar durante o governo Dilma e o governo Lula. Então a gente tem que acreditar que, de novo, 13. Nós temos 2 opções, ou votar 13 ou votar a favor de uma pessoa que deixou morrer brasileiro. Então, pensando nos pobres e nos trabalhadores, vote 13, vote Lula. Beleza, professor, tá feito. Fran, suas considerações finais? Agradecer novamente os nossos patrocinadores. Agradecer a presença de vocês. Muito interessante, né? Foi muito legal. legal. Acho que foi o episódio que a gente falou menos na Com história certeza. do Biúna. E a intenção foi essa. Gente, é isso aí, né, Fran? Obrigado. Sim. Espero que vocês tenham a oportunidade de voltar de forma individual para a gente bater um papo mais relax, mais tranquilo, mais aberto. Peço desculpas às interrupções, às pausas, porque de certa forma a gente teria que... até ficou conteúdo em aberto ainda, sim. Mas fica para uma próxima aí. Agradecendo a todos que acompanharam, né? E falar que tudo que foi falado aqui, peço que vocês pesquisem, peço que vocês procurem na internet, entrem no Instagram, tanto do professor quanto do Lucas, para vocês acompanharem a trajetória deles, tá bom? E o que foi dito aqui, fica aí para vocês tomarem as conclusões que vocês acharem que tem que ser, beleza? Aí, quem tá assistindo, se inscreve no nosso canal, né? Curte, segue a gente no Instagram também, porque ajuda bastante a gente. Show? Tamo junto e misturado. Tchau, tchau. Aquele abraço. Até a próxima.